faturamento que está sendo muito bom, eu estou realmente muito feliz e animada. Já fizemos contratos de R$100 mil, a gente faz prédio, faz comércio, faz casa, vários empreendimentos, estamos conseguindo destaque na nossa cidade. E assim, eu devo muito ao Método Pro, que eu já faturo mais de 10 mil por mês. Já tá uma média de 20, 30 aí, e vamos cada vez buscar mais e mais. Eu consegui fazer projetos mais assertivos e executáveis. Em consequência disso, eu me valorizei no mercado e consegui cobrar melhor pelo meu serviço. Sendo assim, eu já cheguei a faturar R$5 mil em uma semana. Consegui fidelizar 2 construtoras, sendo que uma delas eu já estou indo para o 10º projeto. Por exemplo, nos últimos 2 meses foram fechados 4 novos projetos, e desses projetos novos, todos, foram incluídos os projetos hidrossanitário e elétrica, o que traz um faturamento significativo para o escritório. Cada projeto desse daí é algo em torno de R$3 mil. O curso me ajudou a ser mais produtiva, mais assertiva, ter um passo a passo, saber por onde começar, e isso tem me ajudado a conseguir mais projetos, por me sentir mais segura, conseguir pegar mais coisas e desenvolver eles mais rápido. Então, meu faturamento aumentou bastante, cerca de 3, 4 mil por semana, porque projetos que eu levava quase 2 meses para fazer, agora eu estou fazendo em cerca de uma semana. Um projeto de R$9 mil, com a parte de instalações hidráulicas e elétricas, de uma residencial unifamiliar de 600 metros quadrados. Esse foi o meu maior projeto que eu consegui fechar e eu fiquei extremamente feliz, porque o cliente conseguiu ver a nossa entrega, que era toda a parte de plataforma BIM, e ele queria esse tipo de projeto. E a gente conseguiu fazer esse orçamento nesse valor e conseguimos fechar. Então esse foi o projeto que o maior valor que eu já fechei. E no mensal, já chegamos a fechar R$15 mil. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à segunda aula do treinamento Viver de Projeto Hidro e Elétrico. E os resultados que você acabou de ver da Tatiane, do Diego, do Magson, da Larissa, da Tainara, são dos meus alunos do Método Pro, e foi exatamente com as ferramentas que nós vamos ver na aula de hoje. O mais incrível é que nesse treinamento tem, profissional do Brasil inteiro. Quem não faz projetos de instalações ainda, quem tá dando os primeiros passos, até mesmo quem já trabalha nessa área com obras pequenas até grandes projetos de todos os padrões de empreendimento. E você já viu na aula de ontem que é conteúdo real. A gente vai intensificar ainda mais na aula de hoje, porque eu te falei que era conteúdão e aqui é realmente um treinamento. Se você está assistindo, você já está à frente de muito profissional. A gente viu ontem como é a realidade do mercado no nosso país e você aqui, você já está acima da média desse mercado, então fica comigo até amanhã. Ontem eu te mostrei os pilares para ser referência em projetos de instalações e conforme a gente foi vendo cada item, a gente foi entendendo como atuar de forma prática. E hoje a gente vai ver a estratégia completa para desenvolver os projetos de instalações de excelência do início ao fim para se destacar da concorrência. Hoje você vai ver cada uma das etapas do projeto completo e eu avisei para você vir com um café, vir com a caneta e já baixar o manual que eu mandei lá no WhatsApp para você anotar tudo, tá? E amanhã, que é a aula mais importante de todo o treinamento, a gente vai encaixar todas essas informações que a gente viu aqui nos 3 dias em sequência, em um plano prático, passo a passo, para você sair e seguir aplicando, porque projeto é sequência. E amanhã é uma aula de sequência. Ah, detalhe aqui, porque eu tava lendo os comentários da aula, a pancada de pessoal perguntando sobre o curso, e vocês já estão bem ansiosos. Só que calma lá, a gente vai falar mais sobre o curso amanhã, que na quinta-feira a gente abre as inscrições para o nosso curso, o Método Pro Hidro e Elétrico, mas eu vou logo adiantando o que eu falei na aula de ontem sobre o curso. Para quem tá interessado realmente em pegar essa condição excepcional para entrar dentro do curso, para aproveitar essa abertura de vagas de quinta-feira, daqui a pouco, nessa mesma aula, eu vou abrir as vagas para um grupo de interessados no curso. E lá vai ter uma condição
condição exclusiva, especial, na versão mais atualizada do Método Pro 3.0. Então, se você quer começar ganhando já no curso, o teu lugar é no grupo de super interessados. E no meio dessa aula aqui, eu vou colocar o link para você conseguir entrar. Combinado? Hoje, provavelmente, tem gente que não estava aqui na aula de ontem. Então, muito prazer, eu sou a Júlia Cadori, engenheira civil, professora de pós-graduação, dona da Salvatore Engenharia BIM, meu escritório de projetos de instalações e especialista em projetos de instalações hidro e elétricas, trabalhando há quase 10 anos com esses projetos em plataforma BIM. E agora, você bem sabe que não é só fazer projetos dentro das normas, nem usar software BIM, nem só saber precificar bem os projetos, e também não é só ter alguns clientes para você ter sucesso e ser referência nessa área. A gente saiu lá do pilar 1, que é a atração de clientes, com captação de clientes e com fechamento de contratos. Já no passo 2, a gente viu o desenvolvimento do projeto hidro e elétrico de excelência. No passo 3, a gente viu o encantamento do cliente para fidelizar ele. No passo 4, a gente viu a esteira de serviços para vender mais. No passo 5, a gente viu a escala para você ter um escritório sólido que fatura 10 mil todos os meses. E a gente também viu aqui, ó, dentro do Revit, como funcionam os projetos de excelência em BIM. E é aqui hoje que a gente vai focar na aula num projeto de excelência do início até chegar lá no cliente. Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, depois que terminar o episódio de hoje, clica aqui embaixo, assiste o link dela enquanto ela estiver disponível, ok? E olha só, a gente parou exatamente nesse ponto do projeto hidro e elétrico na prática, que é um ponto muito perigoso para a pessoa que quer começar a fazer um projeto e ela não tem domínio do que precisa fazer, e é nesse ponto que ela vai se dar mal. Porque o cliente, ele pode até aparecer aí por uma indicação, por um amigo, um familiar, mas quando essa pessoa, ela vai fazer o projeto, ela se sente insegura, ela fica perdida, no meio do projeto ela fica procurando aí materiais no Google, ela tem muito retrabalho no meio do projeto, fica com algumas dúvidas e pior que isso, não tem nem com quem tirar as dúvidas, alguém de confiança para resolver, acaba demorando demais para fazer o projeto e aí ela termina o projeto e ainda não gosta do resultado do que ela tá entregando. E sabe o que é pior? Ela passa a se dar mal nessa parte do projeto, principalmente porque aquele cliente que confiou e confiou muito no seu trabalho, ele não recebeu o melhor que tu podia entregar, ele não recebeu o melhor que esse profissional podia entregar, e isso acontece muito. Por isso, na aula 2, hoje a gente vai falar sobre isso, a estratégia de ouro para desenvolver os projetos de excelência. E esse mesmo passo a passo, ele já ajudou mais de 2.500 profissionais a viverem de projetos de instalações, mesmo começando do zero nessa área de projetos, mesmo fazendo o primeiro projeto hidro ou elétrico. Então pode ter certeza que com o que você vai aprender na aula de hoje e na aula de amanhã, o seu caminho para se tornar referência, alcançar a marca de 10 mil por mês com esse modelo de projeto, você já vai ser um próximo projetista pro. E no final dessa aula, você vai sair entendendo como tudo funciona dentro do projeto até entrega de destaque para o cliente, tá? E a gente faz isso pelo seguinte: primeiro objetivo é ter controle das etapas, que hoje você não tem. Segundo, é para ter confiança do que precisa fazer dentro do projeto. Terceiro, com entendimento da qualidade do serviço que você presta. E você não tá sozinho, não. Todo mundo aqui saiu da faculdade sem saber como atuar de forma prática. E tem quem escolhe seguir o convencional e tem quem escolhe fazer diferente e se destacar. Essa aplicação, ela é uma parte do meu curso pago, que assim como a Leandra, que mora numa cidade de 9 mil habitantes, que buscou destaque implementando os projetos de instalações em BIM do zero no escritório. Eu não tinha segurança para fazer projeto, não tinha conhecimento suficiente, não tinha experiência em obra. E a Júlia, ela te ensina todo o caminho, desde o projeto arquitetônico até o projeto elétrico, hidrossanitário, todas as etapas. E além disso, né, ela consegue te mostrar como funciona tudo isso na prática, o que é excelente, né? Porque a gente sai da faculdade, a maioria das pessoas, pelo menos, né, saem sem muita experiência prática. Eu consegui captar
o meu primeiro cliente e agora a gente já está indo pro terceiro contrato juntos, porque quando eu comecei a fazer o treinamento, eu esperava sim aprender a mexer, né, a utilizar a ferramenta do Revit, projetar, enfim, mas por trás disso a gente aprende muito mais coisas que eu nem esperava, na verdade, né? Não é simplesmente utilizar o software ali, deu, né? Tem toda uma teoria atrás, tem que saber o que tu tá fazendo, tu tem que seguir as normas ao mesmo tempo, e vocês já ensinam dessa forma, né? Já trazem o que é certo, o que vai dar certo lá na hora da obra, né? Isso é sobre ter segurança para projetar. E deixa eu te lembrar que eu moro numa cidade de um pouco mais de 10 mil habitantes e atendo clientes à distância em todo o Brasil. E essa é uma das poucas áreas da engenharia que são lucrativas até mesmo para cidades pequenas ou ainda para quem trabalha em home office dentro de casa. Assim como você viu o da Leandra, olha para Daniela também, que mora em uma cidade de 18 mil habitantes. Todos os projetos que eu desenvolvia eram em AutoCAD. Então, quando eu fui me inserir no mercado de trabalho, eu fiquei completamente desesperada, porque eu me sentia muito desatualizada. Ou eu me inteirava do que estava acontecendo, das novas tecnologias, ou eu ficava para trás dos demais. Eu sempre digo que o método Pro, para mim, foi um divisor de águas. Porque se eu parar para olhar os projetos que eu fiz há 7, 8 meses atrás, são projetos muito inferiores aos que eu estou desenvolvendo hoje, graças aos ensinamentos do método Pro. Consigo desenvolver projetos mais completos, projetos mais detalhados e eu consigo extrair toda a parte de quantitativos de todos os projetos. Isso eu consigo fazer de uma maneira mais rápida e eu consigo também cobrar em média de 3 a 4 vezes a mais do que eu cobrava anteriormente. E a gente falou ontem sobre você estar nesse treinamento para não aceitar essas mentiras que você ouviu por aí. Então vamos combinar mais uma coisa aqui? Projetos de instalações não funcionam para cidade pequena? É mito. Tem mercado para quem sai do convencional que os outros ainda continuam fazendo. E contra fato, gente, não há argumentos. Os resultados dos alunos, eles falam por si só. Então, meu querido projetista, minha querida projetista, não importa se você é de cidade pequena, do interior, se trabalha com projeto de pequeno porte, ou se trabalha só com projeto de grande porte, ou até se você não possui nenhuma experiência com projetos de instalações. Se você se capacita, se torna um profissional de excelência, uma referência em projetos de instalações, diferente mesmo do convencional, você só precisa conhecer as estratégias certas para captar clientes, vender e entregar esse modelo de projeto. Além de que, nós fechamos projetos de instalações para qualquer lugar do Brasil. Você percebe a liberdade que tem isso? Pode fechar pacote de projeto, escolher aonde você vai trabalhar, você pode atender outras construtoras com poucos clientes fidelizados, pode atender outros escritórios, cliente final. Aqui você não tem limite. E a estratégia de ouro da Máquina Pro, ela é constituída por 3 engrenagens. A primeira ferramenta é a conversão de clientes. Quando a gente busca demanda de clientes no nosso escritório, e eu acredito que é um dos problemas que você aí do outro lado está enfrentando, porque eu vi isso lá nas respostas da pesquisa assim que você se inscreveu no treinamento, e aí passa dia, passa semana, até passa mês sem pedido de proposta de projeto. O projetista que começou o seu escritório sem essa ferramenta, sem essa engrenagem funcionando, já começou errado, já começou perdido e no caminho do ciclo do engenheiro frustrado que eu te mostrei ontem. Essa falta de demanda de clientes, em que o profissional fica cada vez mais frustrado com aquela ilusão que tinha lá na faculdade, que quando tivesse formado os clientes naturalmente apareceriam, porque a gente sai da faculdade com essa visão, que a gente se formou, pegou o diploma, tem o quadro da formatura lindo, o chapéu, tudo bonito 100%, e os clientes simplesmente, vão aparecer. Essa é a realidade que realmente é pintada pela faculdade, só que não é a realidade do mercado atual. E se você se formou agora, você já tá sabendo disso. E além disso, esse mesmo profissional que já começou errado, ele não tem autoridade, ele não tem destaque, ele sequer tem um único diferencial aí da concorrência. E o que acontece na prática é que esse profissional, ele não é conhecido, o cliente não conhece aquele profissional, e quando conhece, ele não entende por que ele tem que contratar aquele projetista ao invés de contratar outras centenas de milhares que tem na cidade. Só que quando
quando você tem um serviço diferenciado, um projeto de resultado que realmente impacta o resultado do cliente lá na obra, diferente do que a linha convencional do mercado tá fazendo, isso é desde o primeiro cliente, tá? É isso que te coloca como um projetista de destaque. O teu atendimento, o teu trabalho, o teu projeto, que é o nosso foco na aula de hoje. E exatamente esse modelo de projeto, ele vai ser utilizado para captar e para fidelizar clientes. Então envolve desde a parte normativa, de dimensionamento, até a parte executiva, para a gente trazer essa construção virtual que o cliente está desejando como um diferencial lá para a obra dele, que simplesmente faça o projeto cumprir o objetivo dele, que é o quê? Qual que é o objetivo aqui do nosso projeto? É ser executado lá dentro da obra. E justamente com essa entrega aliada a um posicionamento inteligente que o cliente vai conhecer esse profissional, que é visto como um profissional de destaque. E você viu lá na aula 1 que a demanda de mercado, ela busca por profissionais de excelência, busca por profissionais que realmente entreguem resultado, profissionais fora da curva, e é aqui que a gente se encaixa. O cliente, ele não compra, ele não investe em projeto para ficar lá dentro da gaveta. E eu sei que esse tipo de projeto aqui, ó, esse projeto ENCAD, ele é projeto de gaveta. Olha esse outro projeto aqui, é um projeto meu, tá? Um projeto meu antigo. Tanto esse projeto quanto esse outro. É projeto que fica na gaveta. Isso aqui é quase um esboço dos projetos que eu faço hoje. E do mesmo jeito que tem 3D bonitinho que nem esse. Esse aqui é um 3D feito dentro do Revit, com informação, ó, tem cotas, tem informação de diâmetro, só que é um projeto de gaveta também. E por que é de gaveta? Não sei se você encontrou, até se encontrou, comenta aqui. Tá errado. Esse projeto aqui, ele não atende norma. Ele não atende dimensionamento correto. Não atende nem NBR 5626 de projetos de instalações de água fria, nem a 15575, que é a norma de desempenho das edificações. E isso aqui, ó, acaba prejudicando o conforto do cliente na hora que ele usa dessa instalação. Então, é um projeto 3D feito dentro do software BIM. Às vezes, é aquelas super renderizações que rodam ali nas redes sociais, só que tá cheio de erro, cheio de problema, que também é um projeto aqui, ó, projeto de gaveta. E agora, entendido isso, com um projeto fora da curva, um projeto de excelência, mesmo assim o cliente não vai bater na tua porta, principalmente os teus primeiros clientes. A gente precisa de uma captação ativa de clientes, e quem tem home office também precisa de estratégia de captação. Um escritório físico também precisa de estratégia de captação. Por isso que a captação ativa de clientes é algo que eu levo muito a sério dentro do Método Pro, porque a gente realmente é ativo nisso, é ativo nessa captação. São 15 canais de captação que a gente utiliza. Não é um canal, não é dois, são 15 canais. E olha só a Thaís aqui, ó. Ela fechou 2 projetos, um residencial e outro comercial. Aqui ela fala um pouquinho sobre a sensação que ela teve ao fechar esses projetos. E olha só, após as primeiras aulas com a Júlia, eu percebi que divulgando mais o meu trabalho e do jeito certo, eu consigo captar mais clientes. Primeiro projeto fechado, R$ 7.500, que foi o residencial. E o próximo, R$ 2.500 de um projeto comercial. Ah, Júlia, mas eu não me sinto preparada que nem a Thaís, eu não me sinto seguro. Lembra quando você se cadastrou aqui nesse treinamento? Naquele formulário de check-in? Então, eu li as respostas. E essas aqui, ó, foram as respostas que me chamaram a atenção. A realidade da construção civil, ela é assim. A faculdade não nos prepara para atuar como projetista e principalmente para não depender dessas vagas de CLT que pagam muito pouco. Você não tá sozinho nessa. Tem engenheiro que se forma e nunca teve acesso a um projeto feito do início ao fim lá dentro da faculdade. Ele se forma fazendo só exercícios fictícios. E para mim também foi assim dentro da faculdade. E por conta disso, os engenheiros que são inexperientes, eles sofrem ainda mais. Só que tem um caminho melhor, onde você conquista mais segurança para projetar, entrega muito resultado para o teu cliente e tem reconhecimento profissional. E é simples. Você tem um passo a passo em mãos, sem complexidade, sem fórmula mágica, nem algo que é mirabolante, e você tá sabendo o que fazer, como fazer, em que momento fazer cada item do projeto. E é dia a dia mesmo, tá? É prática mesmo. Você senta aqui, ó, na frente do computador e sabe exatamente o que precisa fazer para desenvolver o projeto em ordem do início até o fim. E é claro que a teoria, a técnica, as boas práticas de projeto, elas fazem parte da execução desse passo a passo, além de saber como fechar os projetos
projetos com os clientes. Hidrossanitário e tinha muita dificuldade de projetar no Revit, mesmo já tendo feito outros cursos. Eu também tinha muitas dúvidas técnicas sobre instalações. Tinha muitas dúvidas, não tinha certeza, não tinha confiança para entregar aquele projeto. Eu tinha muito receio, muito medo de falar, eu faço um projeto, não ficava legal. Como que eu ia apresentar isso para o meu cliente? Foram os meus primeiros projetos elaborados no Revit. É claro que eu tive dúvidas, mas o suporte do Método Pro é incrível. É gritante a diferença do mesmo projeto, da mesma casa, antes e depois do Método Pro. Esse curso me trouxe confiança, que você tem um conteúdo maravilhoso, conseguir chegar até o fim e apresentar um projeto dessa forma aqui para o meu cliente. E eu ainda tenho vários outros alunos que eu podia te mostrar a história, só que vai ter outro momento pra gente fazer isso. E eu vou te falar, essa engrenagem aqui, ela é fundamental, principalmente para ela dar velocidade para construir a primeira carteira de clientes. Ao invés de você ter que esperar 5, 6 anos de formado para ser reconhecido. E um detalhe bem importantíssimo aqui. Lembra ontem, na aula 1, que a gente falou sobre fidelização e esteira de serviços? Então, é justamente para a gente vender mais vezes para o nosso cliente em potencial que a gente vai trazer a demanda de projetos para o nosso escritório de serviços recorrentes, contratações recorrentes. E eu levo isso super a sério, porque eu sei o quanto eu sofri no começo quando eu não tinha cliente. Mas peraí, Júlia, essa engrenagem que você falou é conversão de clientes. Mas o que é conversão de clientes? Ó, é o cliente que ele veio dessa captação, a gente apresentou o nosso serviço para ele, o nosso modelo de projeto, o nosso destaque, o nosso diferencial, e a gente vai montar uma proposta para ele. E essa proposta é para a gente fechar o serviço com ele, para daí sim ter um contrato de projeto fechado. E são 4 itens para a gente passar essa proposta irresistível para o cliente. O primeiro é um projeto com diferencial, que é com a qualidade que a gente entregue com resultado. Segundo, é a gente fazer uma precificação assertiva. Não adianta a gente fechar o contrato se o preço que a gente passou não está compatível com o projeto que a gente está entregando. Terceiro item é ser incomparável com a concorrência. O teu serviço, ele não pode estar na mesma régua que a concorrência está usando. E quarto, é ter estratégia de fechamento de contrato. E é onde está tudo que o cliente precisa entender da sua entrega e a forma que você entrega. Então, realmente, não é só se divulgar e aí o cliente aparece, pede uma proposta e acabou por aí. Aqui a gente tem caminho desde o primeiro contato até o fechamento desse projeto realmente para virar um contrato fechado. E então, dentro dessa engrenagem, a gente tem captação ativa, precificação assertiva, montagem da proposta, apresentação irresistível e estratégia de fechamento de contrato. E é na aula de amanhã, na aula 3, que a gente vai ver essas etapas sequenciadas do projeto no plano prático. E a gente vai entrar a fundo nessa etapa, que é tudo o nosso começo. É o oxigênio do nosso negócio. Então não perde a aula 3 amanhã, que é a aula mais especial e mais importante de todas. E depois disso, a gente já vai para nossa segunda engrenagem da Máquina Pro, que são os mecanismos de execução. Júlio, o que são mecanismos de execução? Os mecanismos de execução, eles são todos, exatamente todos, os sistemas necessários para a gente desenvolver o projeto hidroelétrico de excelência do início até o fim. O primeiro deles é o nosso software de projeto. E esse é o primeiro item que é fundamental para definir como o nosso projeto vai ser desenvolvido. O software de trabalho, ele não é só a ferramenta de trabalho, de projeto, para vir aqui, ó, e clicar nos botões, nos atalhos. Você aí já deve ter visto vários outros projetos de outros profissionais, seja em obra que você visitou ou acompanhou, ou no escritório que você fez estágio, que você trabalhou, ou até mesmo projetos que surgiram aí nas suas redes sociais. E aí você faz o quê? Você bate o olho, olha só, e simplesmente, de cara, você sabe que software que foi feito o projeto. Ó, esse projeto aqui, ó, você já sabe que software que foi feito. Olha esse outro detalhamento aqui, ó, é totalmente diferente um do outro. Olha esse outro detalhe, são todos do mesmo item, tá? Um hidrômetro, outro hidrômetro, aqui hidrômetro também. Olha como a representação visual, ela muda de um para o outro. Olha aqui, ó, detalhamento interno do quadro em um software
e aqui em outro software. Olha essa compatibilização aqui, ó, em um software e aqui em outro software. Isso se deve ao quê, gente? O software, ele deixa uma identidade visual no teu projeto final, no que você vai entregar ali pro teu cliente. Por isso que a escolha do software para projeto, ela é extremamente importante. Ela vai refletir diretamente em como vai ser a tua entrega lá no final. E não só no processo de desenvolver o projeto, comandos, atalhos aqui, como vai ficar lá no final. Por isso que você tem que fazer o seguinte agora: pegar a tua caneta e listar quais são as tuas prioridades. O que você quer realmente dos teus projetos, tá? Pra mim, Júlia, nas minhas prioridades de projeto que eu tenho perante os meus clientes, a qualidade que eu quero entregar pro meu cliente, o diferencial que eu quero entregar é com o Revit. Isso não é só a Júlia que tá falando, não, tá? Qualquer projetista de instalações que viu um resultado de um projeto feito no Revit, se comparado com qualquer outro software do mercado, até o software que tá passando aí na tua cabeça, a gente consegue identificar de cara a qualidade e o diferencial de um projeto feito dentro do Revit. Teve aluno, inclusive, que entrou dentro do curso querendo fazer o projeto em outro software e fazendo só o detalhamento no Revit. De início, eu já avisei que ia dar trabalho dobrado, sem necessidade, e que ele ia mudar de ideia no meio desse processo. Principalmente depois de conhecer as automações de dimensionamento que a gente tem dentro do template, as configurações, tudo pré-configurado para implementar no projeto. O que eu sentia falta no K-Builder, mais precisamente, era a questão da apresentação do projeto sanitário, que é com o Revit, isso sem assim, não tem fronteiras para o que você pode fazer, né? Você pode detalhar o que você quiser, o que tiver ali você detalha, você junta tudo no mesmo lugar, e é incrível, né? É uma coisa assim que você consegue ter todos os detalhes no projeto, e isso na mão do construtor ali, eles ficam fascinados, né? Com a facilidade que eles conseguem entender o projeto. O Revit, ele tem um modelo extremamente detalhado de projeto, que a gente consegue ter a capacidade de construção muito mais assertiva do que vai ser executado lá na obra. E isso a gente vê dentro da prática de projeto. O Revit conta com uma interface totalmente amigável, a gente consegue encontrar assim os comandos, as ferramentas de forma simples e clara, como a gente precisa inserir dentro daquela construção virtual, e justamente por isso que são poucos dias de prática para você já pegar o jeito no programa, mesmo não sabendo nada. Além disso, eu, você, qualquer outro projetista, a gente consegue personalizar a interface do Revit da melhor forma que atenda os nossos projetos. E além de que a gente consegue personalizar cada componente. Olha só, esses aqui são famílias que a gente tem dentro do software, que vários profissionais, vários modeladores, que a gente chama de modeladores BIM, criaram. E olha só, aqui é do Eric, aqui é da Tigre, e um detalhe bem importante, que a maioria dos fornecedores de elementos, peças e componentes hidroelétricos já estão criando as próprias famílias BIM, especialmente para utilizar aqui dentro do Revit, ó, chuveiros já nos modelos certinhos para gente inserir dentro do projeto exatamente como vai ser executado, como vai ser feito lá dentro da obra. E além dessas famílias, né, de cada um desses itens, a gente tem planilhas, a gente tem quantitativos, a gente tem dimensionamento, a gente tem legendas, tudo isso já pronto dentro do template de projeto que a gente consegue configurar e personalizar. Então, se eu vou querer, por exemplo, quantificar as instalações por pavimento para o meu cliente, ou se vai ser por um apartamento, por exemplo, ou se vai ser um quantitativo global, dá para personalizar tudo, desde a modelagem até os nossos resultados finais dentro da prancha. Dá para criar as legendas de tubo-luva, legendas de pontos elétricos, por exemplo, além de compilar dentro do Revit, no nosso próprio template, os arquivos que a gente chama de documentos de apoio para projetos, que eu vou te mostrar mais para frente como que funciona. E normalmente, o que acontece? O profissional precisaria sair do software para ir lá, baixar um PDF da norma, procurar na norma, só que a gente não faz isso, a gente não perde esse tempo. A gente tem tudo configurado dentro do Revit, ali no nosso template. A gente acessa as informações de forma fácil e dinâmica ali dentro do template, para a gente ter essa produtividade, para a gente ter mais resultado enquanto a gente está projetando. E o Revit, gente, desde que eu migrei para a plataforma BIM, foi o software que eu escolhi. E sinceramente foi a melhor escolha que eu poderia ter feito, porque eu jamais pensei em sair do software. São quase 10 anos utilizando esse software, que eu faço projetos do início ao fim só dentro dele. Um detalhamento
orçamento realista, uma construção virtual real, compatibilizo, quantifico, dimensiono, detalho, tudo configurado ali dentro do nosso template, dentro do Revit. Então é um projeto assim, que ele é muito fácil de entender, a qualidade que chega lá para o cliente, ela é excepcional e além disso, quando a gente fala desses mecanismos de execução, o software é a nossa ferramenta de trabalho, é o nosso dia a dia. E além disso, mas o que a gente precisa? A gente precisa seguir processos dentro do software para quê? Para ter produtividade. Quando a gente fala sobre aumentar o nosso lucro de projeto, a gente fala diretamente sobre a produtividade do nosso projeto dentro do software. E para isso, a gente tem os processos de execução do projeto, que vai desde a primeira análise do arquitetônico, que é o primeiro projeto que a gente recebe, né, o projeto base das instalações, até a finalização do projeto, lá no detalhamento, especificação, as pranchas. E vou te falar uma coisa, eu amo um passo a passo. Ele me dá clareza, me dá uma segurança gigantesca para fazer os projetos. O uso de um passo a passo, ele é um processo, uma sequência de projeto para dar produtividade. Etapas que são elencadas em ordem mesmo, ali, etapa 1, etapa 2, etapa 3 e assim por diante. E eu sei em que etapa que eu vou fazer um dimensionamento de um circuito, dimensionamento de um diâmetro de uma tubulação, em que etapa que eu vou fazer a compatibilização dos projetos como essa aqui, ó. Aqui no reservatório, compatibilização simples que a gente tem, a descida aqui na calha, a passagem do tubo pela viga com o projeto compatibilizado, passa de novo na viga, desce no tubo de queda, liga a ligação com o dreno do ar-condicionado. Aqui a gente tem a tubulação de água também, que vai passar pela parede, ventilação que vai atravessar o telhado. E eu sei exatamente em que momento que eu vou fazer essa compatibilização e em que momento que eu vou detalhar essa compatibilização. É um passo a passo do projeto hidro e um passo a passo para o projeto elétrico. E não sou só eu que acho isso não, tá? Olha o que o Aglailton me mandou. Pela primeira vez fiz um curso sem dúvidas. Seu método passo a passo é muito bom. Tenho me sentido muito mais seguro. É essa a palavra. E olha também o que a Larissa mandou. Esse curso mudou a minha vida. Sério mesmo. Mais confiança, mais facilidade para fazer os projetos. E agora não fico perdida sem saber que passo agir. E eu sempre faço questão de trazer esses casos, esses exemplos, para vocês verem que é possível vocês aplicarem isso nos projetos de vocês também. E o Plano Pro, ele é a sequência dessas grandes etapas que a gente faz dentro do projeto. Então, além do guia prático da aula 2, que eu mandei lá no teu WhatsApp, eu deixei aqui o link do PDF já fixado para você baixar diretamente aqui na aula, tá? E é um material extra, exclusivo para quem tá assistindo essa aula, para honrar você que tá aqui comigo. E eu ainda deixei pronto, com vários exemplos de execução, de análise de cada uma dessas etapas, bem assim, na prática de projeto mesmo, tá? Porque não é só teoria não, são considerações do dia a dia de projeto. Sentar aqui na frente do computador e fazer o projeto do meu cliente. E aí, a gente começa a fase de projeto, já pega o Plano Pro, tá? Acompanha ali. Lá no estudo preliminar, que é o primeiro grande tópico desse passo a passo. O que vai acontecer aqui? Aqui a gente vai ter, já no primeiro momento, um recebimento dos arquivos que a gente precisa para fazer os projetos de instalações, listado ali no teu plano. Segundo, a gente vai porque a gente chama de primeira análise do projeto, que é a etapa do farol que a gente tem dentro do método Pro, tá? Essa etapa é um passo tão importante que se você sofre com alteração de projeto, com retrabalho, é justamente porque você não executa essa etapa ou você não executa da forma que você deveria fazer. A gente segue realmente um checklist com itens que influenciam diretamente no projeto, tanto hidro quanto no projeto elétrico, e vai desde os itens mais simples, como por exemplo esse aqui, ó. Será que vai ter ponto de água na geladeira? Porque se tiver, a gente vai ter que levar uma tubulação até aquele ponto. E às vezes a geladeira tá numa parede oposta da pia. É outra parede hidráulica. Da mesma forma que, será que o cliente ele vai usar fogão de indução? Por que eu preciso saber disso? Porque vai mudar a potência do circuito que eu tô dimensionando, vai mudar a bitola, vai mudar a distribuição dos eletrodutos para esse ponto aqui. Além disso, tem coisas aí que a gente também precisa saber que não é diretamente relacionado à instalação, só que influencia diretamente, que é o método construtivo daquela edificação. Olha só como, por exemplo, aqui, a gente tem uma laje nervurada e
E toda a instalação elétrica, ela tá passando por baixo da laje. Então a gente usa o eletroduto amarelo, que é o eletroduto simples. No quantitativo, vai sair esse eletroduto. Ou ainda, se o empreendimento é com laje maciça, olha aqui. Nesse caso, a gente vai ter o eletroduto embutido na laje, porque a gente não vai ter forro nessa parte aqui do projeto. Vai ser laje rebocada. Então toda a instalação tem que passar embutida na laje. Muda o tipo de material, muda a passagem do eletroduto, muda o tipo de caixinha, muda o quantitativo. Olha só esse outro caso aqui, que vai ser laje pré-fabricada, aquela tradicional, treliçada, de vigote e tavela. E aí muda também o quê? O tipo do material, a passagem do eletroduto, o tipo da caixinha especificada para o cliente comprar e executar lá na obra. Lembra que o nosso projeto, ele é um projeto executivo, tá? E aí, a gente também tem a terceira etapa, que é formalizar cada item que a gente definiu, cada item que a gente ajustou na etapa do farol. Seja por e-mail, seja por WhatsApp, como esse aqui, ó, que eu resumo tudo e o cliente vê a nossa organização. Até porque, no decorrer do projeto, tenho certeza que você ainda não teve, você vai ter uma experiência como essa, acaba que o cliente, ele esquece o que ele definiu anteriormente. Também acontece do arquiteto dizer que não foi ele que disse aquilo, ou que ele definiu tal coisa, e aí vira aquele jogo de botando nas costas de outros profissionais, e às vezes a gente acaba se queimando com o cliente. Então, sim, a gente faz essa etapa bem certinha, bem documentada, tá? E aí, bora para nossa segunda fase, que a segunda fase, a segunda grande etapa, é o anteprojeto. E aqui a gente vai começar o lançamento do projeto propriamente dito. Então, cada tomada que vai aqui, ó, dentro do projeto, tá vendo que a gente insere com a potência, a gente insere com o número de circuito, qual é a altura, né, a elevação aqui dela, qual é a tensão, se ela vai ser uma tomada mono, bi ou trifásica, tudo isso a gente insere dentro do lançamento do projeto, que é com informação. Por quê? É informação que vai no quantitativo, é informação que eu vou usar lá no dimensionamento automatizado dos circuitos. A potência já vem aqui, ó, da posição que eu tô colocando. Lá no quantitativo, se eu for dividir por pavimento, aqui eu já tenho qual é o nível, qual é o pavimento que essa tomada vai ser puxada no quantitativo. A mesma coisa funciona também para instalação hidro, tá? Tá vendo aqui? A gente tem a informação da vazão, a gente tem a informação da elevação do ponto, né, a altura do ponto, que vai para o detalhamento também. A gente tem as informações dos pesos, que vai lá para o dimensionamento. A gente tem a informação dos diâmetros, que vai ligar toda essa tubulação, tanto linkado no dimensionamento, quanto lá no quantitativo. E isso para todos os elementos, tá? Caixa de gordura, sistema de tratamento, é tudo com informação aqui dentro do Revit. E já nesse momento, a gente vai para compatibilização do projeto, logo do início, tá? A gente não deixa ter um montão de coisas para ajustar, para compatibilizar. Então a gente encontra um montão de coisas logo no começo mesmo. Olha aqui, ó, por exemplo, tomada dentro do pilar aqui na bancada, não tem alvenaria aqui na lateral para simplesmente deslocar ela pro lado. Aqui, ó, a gente tem ponto do chuveiro coincidindo com a viga, ponto elétrico também coincidindo com a viga. Aqui a gente tem a tomada que não cabe na altura ali entre a bancada e a janela que tem nesse projeto, não cabe uma tomada ali. Olha só esse outro detalhe importante aqui. No detalhamento do projeto de interiores, a gente tem uma torneira de parede, tá vendo? E no detalhamento da planta baixa, olha como é que tá a legenda. Ponto de água e esgoto, o de água a 50 e de esgoto a 60. Informações que se conflitam. E aí, eu, Júlia, no projeto faço o quê? Defino qual que vou fazer, e aí chega na hora de apresentar pro cliente, o cliente me diz assim, ah não, mas é torneira de parede. Aí você vai dizer, ah, mas é que lá no projeto não tem isso. Defino isso. E aí, arquiteto, qual que vai ser? Torneira de parede ou torneira de bancada? Ele definindo, eu já faço corretamente no meu projeto sem ter retrabalho. E isso a gente não faz em contato com o cliente ali um montão de vezes também incomodando ele. A gente organiza esses itens, tá? Porque aqui a gente já faz duas formas de compatibilização. Forma de compatibilização visual e também o Clash Detection, junto com o relatório de incompatibilidades que a gente tem. E é aqui que a gente adota as soluções, as definições e a gente formaliza cada uma delas no documento, em ata, ou por e-mail, ou por WhatsApp, para deixar tudo registrado, tá? E aqui você já evitou muito retrabalho aí pro teu cliente, muita dor de cabeça para você e pro teu cliente também. E aqui você é visto pelo teu cliente como
como um profissional organizado, que se preocupa com as definições da obra dele e também com a opinião dele, porque o cliente quer ser ouvido. E também é muito bem visto pelos outros profissionais que estão trabalhando ali junto nesse projeto, tá? E aí, bora para nossa terceira fase, que a nossa terceira fase é o projeto pré-executivo. E aqui entra um passo a passo minucioso do projeto hidroelétrico. No projeto elétrico, a gente tem os sistemas de elétrica, a gente tem o sistema de telefone, TV a cabo, internet, interfone, e ainda pode ter vários outros pontos, como por exemplo, ponto de câmera, de som ambiente, de alarme. E já no projeto hidro, a gente também vai ter vários outros sistemas. A gente vai ter o sistema de água fria, de água quente, de esgoto, de gordura, de espuma, de água pluvial, de reuso, de recalque, de dreno de ar-condicionado, e ainda pode ter vários outros sistemas também. E a gente vai fazendo esse passo a passo desde a modelagem do projeto, do dimensionamento, da análise das melhores soluções, da extração das tabelas de quantitativo, e nenhuma faculdade te ensina isso. Como eu entrego no Método Pro, não tem como você errar aí no teu projeto. Eu simplesmente venho aqui, ó, ligo o meu computador, puxo a minha cadeira, já pego o meu passo a passo e sigo cada uma das etapas. Assim como a Larissa falou, assim como a Glailton falou, assim você sabe por onde começar e como que vai finalizar o projeto. E o projeto, ele tá sendo finalizado aqui, ó, dentro do Revit, pensado na obra aqui, ó, do cliente. E agora vem a nossa fase final, que é o projeto executivo. A gente precisa passar essa construção virtual, esse 3D, essa representação dentro do computador, lá para as pranchas, que é o que chega lá na obra, que está nas mãos do encanador, do eletricista, para virar a obra construída. E essas pranchas aqui, ó, elas precisam estar claras, ó, tá vendo que essa aqui é uma das pranchas, que a gente tem a planta baixa, que qualquer software ele gera, mas o diferencial tá na forma que a gente projetou, no que a gente pensou e nas soluções que a gente deu para esse projeto. Aqui, ó, um outro exemplo de prancha, que se você tá achando que prancha boa é aquela prancha com 1 milhão de informações que não seguem a fase de execução da obra, não é. Esse tipo de prancha não funciona, tá? E principalmente porque aqui, ó, debaixo do sol, ali dentro da obra, ó, fica muito mais difícil de entender o que tá aqui nessas pranchas detalhadas e com aquela letrinha minúscula. O projeto tem que ser organizado, só tem que estar na prancha o que é necessário para executar. E a gente vai extrair, gente, todos os quantitativos. E claro que a gente faz isso de forma automatizada dentro do Revit, tá? E fechamos as etapas do processo de projeto. E me fala, isso aqui não é esclarecedor? Se alguém tivesse me passado isso antes, nossa senhora, teria me evitado muito tempo. E você entra no projeto lá no início muito mais preparado, com esse material que você acabou de baixar. E agora a gente vai para os documentos de apoio para projetos, que esse é o nome que eu dou para o acervo de materiais que eu tenho aqui no escritório para ser a base do desenvolvimento do projeto hidroelétrico, que começa aqui, ó, com os manuais. E logo na sequência a gente tem os memoriais, tanto de cálculo quanto memoriais descritivos. Também tem as legendas prontas. Olha só como que a gente tem aqui dentro do Revit uma abinha de legendas, e aí eu escolho para a prancha que eu tô fazendo o detalhamento, qual dessas legendas que eu vou inserir dentro da minha prancha para exemplificar o que eu quero lá. Porque não é todas as legendas que vai em todas as pranchas não, tá? Os detalhamentos prontos, as pranchas paramétricas, tudo pré-configurado no nosso template. E o template é um documento de apoio para projetos, sim. Inclusive, dentro dele a gente tem os modelos de vista, que é para padronizar a visualização exatamente como aparece na prancha, tudo pré-configurado e dá agilidade também. E vou te falar que esses modelos de vista, eles deram muito trabalho para fazer. Isso aqui hoje, ele gera uma produtividade gigantesca. E é por esse motivo que eu disponibilizo tudo isso para os alunos lá dentro do Método Pro. É por esse motivo que eu falo com tranquilidade que o Método Pro, ele não é um curso de projeto, ele é muito mais do que isso. E o template, ele é um material de apoio para fazer os projetos aqui, ó, dentro do Revit. Tudo de mais atualizado que eu aplico aqui nos meus projetos tá lá dentro. E isso, depois de eu testar muito, ajustar muito aqui dentro dos meus projetos, dentro do escritório. E melhor que isso, ao contrário do que muitos falam por aí, lembra que a gente tá aqui para quebrar mitos? Você não precisa contratar nenhum plugin externo, nem mesmo para fazer o dimensionamento, nem hidro, nem elétrico. Já tá configurado aqui no meu template. E antigamente, eu fazia o dimensionamento aqui, ó, lá no Excel,
Excel, depois eu fazia o projeto no Revit e dimensionava lá no Excel novamente. Ajustava algum item do projeto lá no Revit, voltava lá no Excel e tinha que refazer também. E isso, pensando hoje, meu Deus, quanto retrabalho. Só que hoje, essa planilha, ela tá toda configurada dentro do template. Ela coleta as informações diretamente lá do projeto, automaticamente do projeto. Isso a gente chama de trabalho inteligente. Então, toda a parte de dimensionamento, quantitativo, é tudo automatizado com os documentos de apoio certos. Depois disso, a gente vem para a etapa do atendimento às normas. Então, aqui, dos mecanismos de execução, a gente tem todo o software, todos os processos de projeto, passo a passo detalhado para cada uma das fases, os documentos de apoio para desenvolver os projetos e também não pode faltar atender às normas técnicas, atender a teoria e a técnica. E eu vou além do atendimento das normas, a gente tem que atender também as concessionárias e as boas práticas de projeto que não aprende na faculdade, que não aprende livro, e isso é para tornar o nosso projeto assertivo, com as melhores soluções pensadas tecnicamente para funcionar lá na obra do nosso cliente, trazendo solução e também economia para o nosso cliente. Isso aqui a gente faz um projeto assertivo, é um projeto que funciona na obra, que previne erros de execução, que previne erros no pós-obra, onde normalmente aparecem os principais problemas lá dos projetos de instalações. E nos projetos de instalações, a gente não trabalha com muitas normas não, tá? Diferente de outras áreas da engenharia, aqui são poucas. Inclusive, eu vou deixar elas aqui do lado para você tirar um print, para você salvar aí no seu catálogo técnico, que essas são as principais normas que a gente usa no dia a dia, tá? De água fria, de água quente, de águas pluviais, de instalação de esgoto e ventilação, que já tá tudo aqui dentro, das instalações elétricas, e eu vou deixar outras normas complementares ali no manual da aula 2 que eu mandei lá no teu WhatsApp, tá? E são apenas essas normas que a gente usa no dia a dia. E lembra que norma não é para decorar, a norma ela é consultiva. E além das normas, a gente consulta também isso aqui, ó, que são os manuais das concessionárias da onde a gente vai fazer o projeto. Então, ó, Sanepar, a gente tem a Samai, tem Corsan, isso para elétrica também, ó, CEMIG, CPFL, RGE e assim por diante. E essa é mais uma das vantagens dos projetos de instalações, porque a gente consegue fazer o projeto em outros estados só atendendo as diretrizes da concessionária. E vou te falar uma coisa que na prática muda muito pouco de uma concessionária para outra, os itens dela. O que mais muda realmente é o tipo do medidor da entrada. Ah, Júlia, mas então é bem fácil fazer os projetos de instalações. Nem deve ter assim como errar, nem deve ter tantos erros possíveis nos projetos. Só que é aí que você se engana. Eu vou te dizer que eu encontro tantos erros nos projetos, erros dos mais básicos até erros simples de norma, de diretrizes básicas de concessionária, como por exemplo, vamos lá, no projeto hidro, olha só, distribuição de água por gravidade saindo do reservatório sem ventilação, tubulação que não atende a norma, que não atende pressão mínima e que dá problema lá pro cliente, de ruído, falta de vazão, falta de pressão. Olha só esse outro exemplo, tubulação de esgoto sem ventilação, que serve justamente para evitar o retorno dos maus odores e manter o fecho hídrico aqui da caixa sifonada e da bacia sanitária estável. E eu encontro muitos sifões nos projetos que não tem ventilação e que não vai funcionar, vai dar problema. Olha só esse outro exemplo aqui, ó, tubulação de esgoto com ligação a 90 graus. Desvios dentro das zonas de sobrepressão, que a norma deixa muito claro quais são as zonas de sobrepressão. Além disso, ligação no monocomando, que é uma peça metálica que vai aquecer diretamente com tubulação de PVC, que não resiste à temperatura, vai ter vazamento aqui. Só que não vai ser no primeiro mês, não vai ser no segundo, vai ser depois de um tempo do cliente já estar utilizando essas instalações. Olha só esse exemplo, tubulação do pressurizador sem bypass. Deu um pane no pressurizador, casa inteira sem água. E se você tá fazendo isso, algum desses erros você tá errando feio, hein? Olha só esse outro exemplo. Esgoto e cozinha em edifício vertical que tem caixa de gordura dentro do apartamento. Não pode, tá na norma que não pode. Olha esse outro exemplo. Esse exemplo aqui tá certo, tá? Que é para representar quando o sistema de tratamento ele
ele é subdimensionado, ele é mal projetado, ele é mal dimensionado e também posicionado da forma errada na edificação. O que a gente costuma fazer nos nossos projetos, além de atender às normas, né, é sempre dar duas opções para o cliente: a forma pré-fabricada e a moldada em loco, para ele conseguir escolher os prós e contras de cada sistema e o que ele deseja para a edificação dele. Olha esse outro exemplo aqui: sistema de pressurização de água sem a especificação completa para o cliente comprar o pressurizador. Se ele chega só com a potência em CV para comprar esse pressurizador, a chance dele comprar o pressurizador errado para a obra dele, ela é enorme. Só que os erros, eles não acontecem só no projeto hidro, não. Eles acontecem também dentro do projeto elétrico e dentro do projeto de telefonia, de internet. Eles acontecem na mesma intensidade e colocam em risco a segurança do cliente. Olha só esse exemplo aqui. A gente vê as instalações elétricas, não sei se você já identificou qual é o erro aqui, mas a gente vê as instalações elétricas sem o uso do DPS, que era para estar aqui no meio, que é um dispositivo contra descargas atmosféricas para proteger a instalação e os equipamentos aí do nosso cliente. Também tem muita residência que não tem o quê? O que tá faltando aqui? Bateu o olho e identificou? É o uso do DR, que é o dispositivo contra choques para os moradores, para quem tá utilizando aquela instalação, até para os animais. E é um item que ele é obrigatório por norma. Aqui, ó, também erros nos circuitos mal projetados, ó, residência aqui, ó, nesse exemplo, com 4 ou 5 circuitos para uma residência nos dias de hoje não dá mais. O consumo de energia elétrica aumentou muito, de equipamentos que precisam de energia elétrica. Olha só esse outro exemplo, presta atenção: ponto de ar-condicionado num imóvel que ele tem a tensão aí de 127. E aí o projetista colocou esse ponto do ar-condicionado também com tensão 127, um ponto monofásico, uma única fase. O cliente dificilmente vai encontrar um aparelho de ar-condicionado que ele consiga instalar aqui, que não seja de 220, que precisa de 2 fases, que é o comum de encontrar no mercado para comprar. Olha só esse outro exemplo aqui, ó. Esse ponto aqui embaixo, ele é um ponto de internet. É o ponto RJ45. Só que tá vendo que o mesmo eletroduto para chegar até ele tá vindo pelas tomadas? Não pode. Elétrica junto com telefonia não pode, tá na norma. A ANEEL veda esse tipo de instalação. Outro erro aqui, e esse aqui é de um erro que não tá na norma. Lembra que eu falei de boas práticas de projeto? Projeto executivo? É exatamente isso. Um projeto que não tem especificação do tipo de material para usar nos eletrodutos. E aí o que acontece? O eletricista, o pedreiro, ó, ele que decide qual material que ele vai utilizar, se vai passar pelo forro, pela laje, embutido na parede ou não. Chega lá na obra e ele faz como ele acha melhor. E aí depois tem que rebaixar mais o pé direito, porque não tinha informação no projeto que tinha que ter sido passado antes de concretar a laje. Olha esse outro exemplo aqui, bem comum de ter erro: projeto elétrico com os quadros sem aterramento. E esses erros, eles são erros terríveis, só que são muito comuns pelos projetistas que não têm capacitação. E esses profissionais são os que estão sendo deixados de lado no mercado. E se você tá errando nisso, o projeto ele tá mal feito. Só que tem solução, porque projetista assim não sobrevive no mercado. E aqui a gente tá falando principalmente da operação do teu escritório. Então você precisa do software, precisa do passo a passo, de conhecimento técnico para essa engrenagem ela funcionar. Lembra dos resultados que eu falei para você do Método Pro? Da referência do faturamento de 10 mil por mês? Não adianta a gente ter a primeira engrenagem de captação de clientes, então tá chegando clientes aqui no meu escritório, tá funcionando bem essa engrenagem, se o projeto que a gente está fazendo é ruim. Pode até ser um projeto feito em software BIM, mas é um projeto ruim. Ou é o software que não é o diferencial. Tá fazendo um projeto em CAD, um projeto bem dimensionado, só que é em CAD. Ou ainda, você tá fazendo o projeto, tá conseguindo entregar até que é ok, só que você tem muita insegurança, tem muito retrabalho, demora tempo demais para fazer um projeto hidroelétrico que é um projeto simples. É um projeto rápido para ser feito e para ser entregue. E agora eu quero que você fique muito presente para isso, tá? Essas são engrenagens, elas são ferramentas que elas precisam funcionar todas juntas para ter esse resultado no teu escritório. Então a gente viu aqui os 4 mecanismos de execução da segunda engrenagem do Método Pro, que todo projetista de excelência precisa executar bem. E agora a gente vai fazer o seguinte: antes da terceira engrenagem da Máquina Pro, eu vou colocar aqui na tela o QR Code do grupo de super interessados para a nova turma do Método Pro, e dentro desse grupo a gente vai soltar uma condição especial para as inscrições dessa quinta-feira, com o melhor
melhor que dá pra gente fazer nessa nova versão do Método Pro. Então, nesse grupo, a oferta ela vai ser diferenciada. É uma forma de eu honrar quem tá aqui comigo no treinamento. Eu quero honrar você que tá aqui comigo nessas aulas, porque depois eu vou abrir as vagas lá no Instagram, lá no Facebook, nos stories, vou colocar inscrições abertas, só que vai ser com outro valor, vai ser com outra oferta. Então, lê o QR Code aqui, entra no grupo ou clica no link que a minha equipe mandou aí no chat para você estar lá dentro do grupo de super interessados. E a terceira engrenagem que tem que estar funcionando junto com as outras é a fidelização eficiente. É a fidelização do cliente, desde o teu primeiro cliente com projeto hidroelétrico ou para uma consultoria de instalações, ou para um projeto as-built, ou para uma modelagem das instalações em BIM. A entrega ela precisa ser tudo que o cliente precisa para tirar do papel e realmente executar lá dentro da obra. Não esquece disso, tá? Tem que ser organizado, tem que ser claro, que qualquer leigo consiga entender a distribuição dos circuitos, como que fica o quadro, como que fica a instalação do banheiro, por onde que passa cada tubulação, viu? Entendeu o que tem que ser feito. Tudo aquilo que você projetou durante as horas, dias, semanas, que você ficou lá em cima do projeto, elas precisam ser executadas lá dentro da obra. Quantitativas, pranchas detalhadas, os detalhes de cada prancha, o memorial, o projeto aprovado lá na concessionária, quando precisa ser aprovado, porque na maioria das vezes nem precisa, e o projeto dentro das normas. E o cliente ele recebe muito mais do que ele estava esperando, diferente de tudo que ele já tinha visto com outros projetos de outros profissionais que ele recebeu em CAD, como por exemplo esse aqui, ó. Esse é um projeto real, tá? É um projeto que nem sequer recebeu a apresentação, porque ele simplesmente enviava para a construtora plotar as pranchas lá na empresa, vinha aquele saquinho cheio de pranchas e ninguém sabia como mexer, ninguém entendia o porquê que foi por aqui, não foi por lá. Olha o tipo de detalhamento que tem aqui. Enquanto isso, é numa apresentação de impacto que a gente deixa o cliente presente para soluções que foram dadas para o projeto dele aqui ó, na prancha. Olha só a diferença dessa prancha e dessa outra prancha aqui. O nível de detalhe, de especificação, os erros que foram evitados, bem especificados aqui para não ter erro lá na obra. E junto disso, a gente coloca o caderno de obras, que é um documento que facilita muito a vida do cliente lá no acompanhamento. E ele ama esse documento. Ele é um documento que realmente facilita a conferência, o controle da obra, do projeto que ele contratou para virar obra construída. E agora eu vou mostrar para você aqui, ó, dentro do computador, como que a gente pontua os pontos mais marcantes da apresentação de impacto para o cliente para fidelizar ele, que é uma apresentação realista aqui ó, do projeto. É a construção virtual que a gente faz com a obra do cliente antes de chegar lá no canteiro de obras. Então, cada solução que eu adotei aqui, como eu pensei nos mínimos detalhes, eu vou apresentando para ele, para elas funcionarem antes no computador para depois chegarem lá na obra. O que eu imaginei, o que eu idealizei para o sonho da casa dele, para o investimento que ele está fazendo. E essa aqui, particularmente, é a representação de uma residência unifamiliar de 2 pavimentos de um padrão aí médio a alto, que eu já mostrei para vários clientes. Só que, Júlia, como assim você mostrou para vários clientes? O primeiro cliente que viu essa representação foi a própria construtora que me contratou para fazer esse projeto dessa residência, e aí eu apresentei para eles com o objetivo de fidelização, mostrar realmente o meu trabalho, a construção virtual que eu vendi lá no começo. E a gente já tá na 5ª residência com esse mesmo cliente, com essa mesma construtora. Lembra que eu falei para você que a gente precisa de poucos e bons clientes para projetos de instalações? Quando a gente capta e fideliza ele. Só que eu não usei só para fidelizar o cliente, só que eu também utilizei para prospectar novos clientes. Lembra lá na primeira engrenagem? Lá no momento de captar novos clientes, é uma forma concreta da gente mostrar os diferenciais do nosso trabalho, os diferenciais que eu, Júlia, entrego para o meu cliente. E nesse vídeo tem desde a compatibilização de todas as disciplinas com tudo que tem lá na obra, porque lá na obra é tudo construído junto, o lançamento de cada uma das peças, cada conexão, adaptador e registro que vai num quantitativo preciso, que é algo que o cliente valoriza muito, o quantitativo. E olha só, o cliente, ele quer um projetista preocupado com a obra dele. E é isso que eu mostro dentro dessa representação realista. A minha preocupação com a obra dele, com o sonho dele, com o investimento dele. E essa representação realista, gente, eu faço ela em outro software, não é no Revit. Inclusive, dentro do Método Pro, tem um módulo inteiro que eu ensino passo a passo, de forma bem prática
e rápida criar uma representação como essa que tu tá vendo aqui. E não se preocupa que eu ainda vou dar mais detalhes sobre a nova turma do Método Pro que abre já nessa quinta-feira. Só que agora, vamos continuar com todo o conteúdo, que a gente tem uma parte que ela é extremamente importante pro lucro do teu escritório com projetos de instalações. Desde o começo e até hoje, e eu acredito que realmente sempre vai ser assim, tá? A indicação é sempre o canal mais poderoso que a gente tem de captação. Então a gente já sai aqui da terceira ferramenta com um cliente fidelizado, com um cliente que vai voltar a contratar nosso serviço, um cliente que vai indicar o nosso serviço, um cliente que vai falar bem do nosso atendimento. E isso para você ser destaque, para ser profissional de referência, com um projeto de excelência e conseguir atingir o faturamento de 10 mil reais por mês com um projeto hidroelétrico. Isso significa que se você assiste às 3 aulas do treinamento, você já inicia os teus projetos, a captação de clientes, o mapeamento de como executar cada etapa dentro do teu escritório, seja físico ou home office, com muito mais segurança. E isso usando essas ferramentas que você viu aqui e que fazem parte do Método Pro, que você vai poder alcançar resultados como o do meu aluno Diogo. Olha só o que a construtora falou para ele quando ele entregou o projeto. Era a entrega, era aquilo que encantava quem receberia o projeto e um diferencial, né? Era aquilo que eu queria ter para, assim, se destacar no mercado. Quando eu apresentei para uma construtora, eles ficaram fascinados, falando, gente, isso é um projeto de verdade, sabe? Eles mostraram para os encanadores, para os eletricistas, e eles falaram, gente, não tem como a gente errar esse projeto. Se a gente errar, foi por falta de atenção mesmo. Com relação ao financeiro, mudou bastante, assim, porque eu já consegui entregar 2 projetos, né? Questão, assim, de 20 dias, já tinha recebido acima de 4 mil reais. E eu abri com você aqui todos os itens que 99% dos projetistas têm dificuldade. E se você soma com uma aula de amanhã que será sequenciada no plano prático, desde as estratégias de captação, projeto hidroelétrico de excelência até a fidelização, você já está longe da linha convencional dos projetistas. Você está num grupo de destaque, de referência em instalações. E isso aqui, gente, é de projetista para projetista. Só não vai acontecer isso se você não quiser mesmo que não aconteça, ou se você faltar a aula de amanhã. Inclusive, já que eu mostrei o caso real do Diogo, meu aluno do Método Pro, lembra que eu falei que um dos alunos dessa próxima turma do Método Pro vai ter a chance de ter o meu acompanhamento e ainda ser pago para desenvolver um projeto real? Pois é, eu nem deveria, mas eu vou dar um spoiler do que vai rolar nessa turma que abre agora na quinta-feira. Alguns poucos alunos vão ter a oportunidade de ganhar 1 hora de mentoria individual comigo para ter a minha ajuda e me perguntar o que quiser durante essa hora. E essa mentoria individual é justamente para você que está se perguntando agora, por que eu não sou referência? Por que eu ainda não faturo 10 mil por mês com projetos de instalações? Por que será que tá todo mundo ao meu redor tendo sucesso com a engenharia e eu só tô sobrevivendo? Talvez você esteja numa situação agora onde todos os teus familiares, eles já estão aí, ó, desacreditados da tua profissão. Ou talvez você esteja estagnado, sem saber o que fazer para ganhar mais e ainda para prosperar na tua carreira. É difícil captar clientes, você fica brigando por preço da hora, o cliente não vê valor no teu projeto e isso pode estar te desanimando um pouco para trabalhar com os projetos de instalações ou em outra área e talvez agora você nem acredite que é possível faturar os 10 mil reais por mês desenvolvendo o projeto hidroelétrico. Talvez porque você não tá em um ambiente que tá cheio de profissionais que prosperam e que faturam ainda mais do que 10 mil. Ou talvez também seja porque você não sabe como alcançar esses resultados. E se você se sente assim hoje, tá decidido a mudar a tua carreira ainda esse ano, na próxima quinta-feira, às 19 horas, eu vou abrir as inscrições no Método Pro exclusivamente para quem tá dentro do grupo dos super interessados. O Método Pro, ele é esse mapa, esse direcionamento na tua carreira para você destravar a tua evolução para ser um profissional reconhecido no mercado, desenvolvendo projetos de instalações de excelência e fazendo isso com segurança, com tranquilidade em cada uma das etapas do projeto para faturar 10 mil reais por mês apenas com esse modelo de projeto. E talvez você tá até pensando agora, mas eu consigo sozinho, eu vou tentar mais um pouco e vou conseguir. Eu não preciso desse direcionamento. Eu sei exatamente o que fazer. Eu, sinceramente, te entendo, porque afinal a gente tá na era do faça você mesmo. Só que eu tô aqui para converter cada esforço teu em resultados palpáveis. E você mostrar para tua família, para os teus amigos, que você tá muito bem na profissão que você escolheu,
na profissão que você se dedicou. Eu quero que você tenha uma carreira que te orgulhe todos os dias. E isso porque dentro do Método Pro, você recebe um passo a passo estruturado para te dar segurança na hora de desenvolver os projetos. E o teu cliente, ele sente que pode confiar no teu trabalho. E isso aumenta infinitas vezes a chance dele te contratar. E eu abro realmente as portas aqui do meu escritório de projetos de instalações e te mostro exatamente como tudo funciona por aqui. A gente passa por todas as etapas de um escritório sólido de sucesso. Captação de clientes, fechamento, desenvolvimento do projeto de excelência, apresentação, fidelização, esteira de serviços e escala dos teus serviços. Em cada uma dessas etapas, eu vou te mostrar como se diferenciar do mercado, como ter produtividade na hora de projetar e como verdadeiramente ganhar dinheiro com projetos de instalações. Porque não é só fazer um projeto em Software BIM. O Método Pro, ele não é apenas um curso que ensina a projetar no Revit. Isso já nos coloca em um patamar superior dos outros cursos e pós-graduações que tem no mercado hoje. Apesar de que sim, você vai aprender aqui a usar o Revit desde o básico, na instalação mesmo. Você aprende e você não aprende só a utilizar o Revit do zero, que não adianta só saber apertar botão. Você aprende um método de projeto, você recebe um processo de projeto para utilizar o Revit, que foi testado, que foi validado, que foi pensado na produtividade, com alta lucratividade, com todos os materiais que você precisa, principalmente nessa nova atualização aqui, dos templates, dos materiais de apoio que eu disponibilizo. Você tem o domínio da parte técnica, teórica, aplicada na prática de projeto, e cada aula aqui, teórica e normativa, ela vem aplicada numa aula prática logo na sequência, na prática dentro do projeto. E isso é o que dá segurança para desenvolver o projeto da maneira certa, entendendo realmente como fazer, o que a norma diz, o que a teoria diz, quais as boas práticas daquela instalação, como que eu dimensiono no intensivão de dimensionamento dessa instalação e depois aplicando isso diretamente na prática do projeto. E o intensivão e a prática, ela tá lá no final. Vamos voltar lá do começo, no começo da jornada. Aqui a gente vai ver todos os acessos, como que funciona o Método Pro, qual é o mapa do aluno Pro e, inclusive, como funciona o suporte e a comunidade Pro. Tenho certeza que você já ouviu falar do suporte Pro, da excelência no atendimento, porque esse é mais um dos diferenciais do Método Pro em relação a todos os outros cursos do mercado. Aqui as dúvidas, elas não são sobre exemplos do curso, elas são dúvidas sobre projetos reais dos alunos, sobre situações, sobre clientes, sobre obras, sobre instalações reais. E a minha recomendação direto para você é justamente para pegar na tua mão e te auxiliar, tirar todas as tuas dúvidas ali dentro do projeto e te dar segurança do que você vai fazer, principalmente se você está começando agora, porque sim, as dúvidas elas vão aparecer e eu e meu time, a gente vai estar aqui para te auxiliar em resolver cada uma dessas dúvidas. E é claro que tudo que a gente vem falando agora também sobre os documentos de apoio para projetos, meus documentos prontos para você baixar e salvar aí na tua pasta de apoio também. Depois disso, a gente entra no perfil de um projetista Pro. Então a gente já começa aqui, nos 10 mandamentos de um projetista Pro, raio-x do escritório, mentalidade Pro, confiança na execução e autorresponsabilidade sobre os teus resultados. A gente vê organização, como fazer uma RT, como eu organizo pastas, a nomenclatura dos arquivos para estar tudo organizado. Lembra que organização, ela dá muita produtividade para a gente, passa muita confiança para o cliente e tudo que você precisa para ser um projetista Pro, porque projetista Pro não é só projeto de excelência, é um profissional de excelência, tá aqui dentro desse módulo. Logo na sequência, a gente já vai vir para os 5 pilares que a gente viu na aula de ontem e hoje a gente intensificou esse aqui, o desenvolvimento de um projeto de excelência. Mas vamos voltar aqui, na conversão de clientes. Lembra que a gente falou sobre captar clientes e fechar contrato, que são 2 processos? Aqui, na captação de clientes de forma ativa e passiva, nos nossos 15 canais de captação, a gente vai entender a jornada do cliente, qual é o nosso cliente ideal para realmente a gente gastar energia na captação
satisfação desse cliente, vai nos contratar mais vezes, vai ser cliente recorrente e a gente não precisa de muitos clientes, não. Como se posicionar de forma inteligente, como montar o seu portfólio, mesmo que você não tenha nenhum projeto, mesmo que não tenha feito nenhum projeto na tua vida. Eu vou inclusive te entregar modelos prontos de portfólio para você só inserir as informações e utilizar de imediato depois dessa aula. Porque diferente de outras áreas da engenharia, portfólio para projetos de instalações é essencial. Projeto é visual, o cliente enxerga, ele vê a forma que você entrega e o projeto que você entrega. Não é só falar que você entrega de tal forma, é mostrar para ele. E o portfólio tá aí para isso. Logo depois a gente vai ver os nossos conteúdos de venda dentro das nossas redes sociais e profissionais também. Conteúdos de venda aqui, você vai receber planilhado os conteúdos que eu utilizo e eu ainda te explico como a gente faz para montar conteúdos que passem pelo nível de consciência dos nossos clientes, que inclusive a gente vai ver mais sobre isso na aula de amanhã, na aula 3 aqui do treinamento. Logo depois disso, a gente vai ver gestão estratégica e principalmente plano de ação, porque captação ativa de clientes não funciona sem plano de ação, sem agir, sem estar ativo para captar clientes. E aí, depois que o cliente chegou, lembra que a gente vai para outra etapa, que é o fechamento de contrato. Então aqui, tudo que você precisa saber para fechar contrato de verdade com os clientes, precificação assertiva. Eu te entrego a minha planilha de precificação tabeladinha. É só pegar as informações do projeto, inserir aqui nessa planilha, chegar no valor assertivo, porque não adianta chegar num preço errado aí pro teu projeto. Chega nesse preço assertivo com a confiança e sem aquela insegurança de será que tá caro? Será que tá barato? Depois a gente vai montar a proposta irresistível para o cliente e a gente vai para a apresentação irresistível para o cliente. É uma estratégia, é uma sequência na apresentação que a gente vai passando por cada tópico. O momento da dor, o momento da solução, o momento dos entregáveis, o momento do preço, tudo numa sequência estratégica para apresentar a proposta do cliente e ter a proposta fechada, tá? Além disso, como que eu faço para apresentar a proposta online? Se o cliente entrou em contato comigo, se eu trabalho em home office, se o cliente é de um outro estado para um projeto de um outro estado, como que a gente faz detalhadamente? E depois disso é o fechamento de contrato. Todo profissional tem contrato para formalizar o fechamento da proposta, que inclusive, além dos modelos de proposta que eu entrego, os modelos de portfólio, também entrego os modelos de contrato que a gente usa aqui dentro do escritório. Logo na sequência, então a gente captou o cliente e você já tem o passo a passo para fazer tudo, tá? Como falar com o cliente, de que forma falar, o que você vai mandar, em que momento vai mandar, tudo detalhado. Captou o cliente, fechou a proposta, a gente vai pro nosso segundo pilar e o maior pilar do Método Pro, que é o desenvolvimento do projeto hidro e elétrico de excelência. A gente tem todos esses grandes módulos aqui, que a gente vai desde o básico dentro do Revit, tá? E é do básico mesmo, tá vendo aqui, ó, que começa na instalação? Então é para você que nem tem o software instalado, que nunca abriu na vida, como fazer a instalação, como configurar, fazer as configurações que dá agilidade no desenvolvimento do projeto e que poucos profissionais sabem. Quais são os tipos de arquivo dentro do Revit, como que funcionam as famílias dentro do Revit, a interface inicial, o navegador, os principais comandos de classe de fluxo e de interface de projeto para te dar mais essa agilidade e facilitar a tua prática dentro do software, modelos de vista, como que funcionam aqui dentro, e ainda a gente tem um bônus prático que eu vou te contar lá no final, mas que vai influenciar diretamente nesse passo que você tem entre não saber nada do Revit e dominar a ferramenta para projetos de instalações. E nesse momento você já sabe tudo do software, é só praticar. Poucos dias de prática você já vai entender tudo como funciona dentro do projeto. Porque aqui a gente não vai perder tempo em você aprender as 1.500.000 comandos e ferramentas que tem dentro do Revit, porque nem eu não conheço. Você vai conhecer o que você precisa para te poupar tempo e te poupar energia em aprender o que você precisa para fazer o projeto hidro e o projeto elétrico, tá? Logo na sequência, a gente vai para os processos de projeto. Então, como que funciona o fluxo de projeto desde que chegou o arquitetônico até a finalização dele. E é passo a passo, tá? Aqui no estudo preliminar, todos os itens que contam no estudo preliminar, todos os itens do anteprojeto, todos os itens do pré-executivo, todos os itens do projeto executivo e o mapa de todas essas etapas, sabe? O mapa mental mesmo, para você ter clareza
de como que você vai fazer todo esse processo, em que momento que você faz reunião com o cliente, em que momento você entra em contato com o cliente, que momento que dá um feedback, que momento que compatibiliza, que momento que faz o dimensionamento para não ter que dimensionar 2 vezes, para não ter retrabalho aí no meio do projeto e ter produtividade com muita organização, muita clareza, que vai te trazer muita segurança para desenvolver os projetos. Logo depois disso, aqui a gente vai à prática de projeto hidroelétrico mesmo, tá? Cada elemento, cada dimensionamento, tudo. Tá vendo que a gente tem 2 módulos elétricos aqui e 2 módulos hidro. Você aprendendo esses 4 módulos aqui, você já dominou passo a passo do projeto hidro e do projeto elétrico residencial. E nessa nova atualização tá ainda mais incrível esse passo a passo, unindo a teoria, a técnica, as normas, as boas práticas na prática de projeto. Olha só como que funciona. Tá vendo que aqui a gente tem o start do projeto elétrico, então é todo o passo a passo do projeto elétrico, mais o intensivão de dimensionamento. O intensivão de dimensionamento, eu criei ele porque desde as primeiras turmas do Método Pro, a maior dúvida, a maior dificuldade dos alunos era dimensionamento. A maior insegurança era em dimensionar. E justamente porque a faculdade não nos dá essa segurança. Ela não dá passo a passo. Só que aqui dentro tem. Aqui dentro eu dou passo a passo de cada um dos dimensionamentos que a gente tem, tanto no projeto hidro quanto no projeto elétrico. E essas aulas do intensivão de dimensionamento, elas foram criadas justamente para acabar com essa insegurança, para dimensionar as instalações. E ainda te dá um senso crítico de projetista para entender se aquela bitola do cabo de 4 milímetros para uma cozinha, ela tá ok? Ou o que eu preciso fazer para diminuir a bitola desse cabo para 2,5? Ou se a pressão do chuveiro não atingiu o suficiente, o que eu preciso mudar no meu projeto antes de colocar um pressurizador lá para o meu cliente? Ou ter que mudar a categoria do pressurizador lá na obra do meu cliente? É senso crítico, é estratégia, solução para você, projetista, tomar aí para o teu cliente. Então vamos lá. Aqui a gente vai ver tudo, ó. Você vai ver que são várias aulas, tá? E é prática mesmo, ó. Template elétrico, o meu template todo configurado, todo atualizado com as famílias, o dimensionamento quantitativo, tudo como eu faço aqui nos meus projetos, disponível para você baixar. O passo a passo do projeto elétrico, a etapa do farol que eu falei antes sobre o checklist para orientar, para nortear todo o desenvolvimento do projeto elétrico. Aqui, ó, a gente vai do início. Júlia, nunca fiz um projeto elétrico. Não se preocupa, a gente vai começar do básico. Iniciar um novo projeto, fazer os níveis, colocar os vínculos do arquitetônico, seja arquitetônico em CAD, seja arquitetônico em BIM, seja em IFC, tudo num passo a passo, tá? Detalhado. E aqui, ó, gente, fica bem presente para isso. Todas as aulas, a gente tem o intensivão de dimensionamento, que envolve teoria, técnica, normativa e boas práticas. Então lembra, sempre que a gente falar intensivão de dimensionamento, é sobre isso aqui, inclusive, incluindo até concessionária, tá? Então, tudo que a gente tiver de intensivão de dimensionamento é a técnica, é a teoria pra gente inserir na prática de projeto, tá? Então, a gente vai as potências, lançar cada tomada, configurar cada tomada, inserir as informações da tomada no interruptor, dizer pro Revit, ó Revit, esse interruptor liga e desliga aquela luminária. A gente passa essas informações na modelagem do projeto para todo o restante funcionar de forma automatizada, tá? E aí, gente, tudo que a gente tem aqui, ó, no projeto, ele vem em 2 aulas. A gente tem primeiro a aula do intensivão de dimensionamento, que é o quê? Teoria, técnica, boas práticas, normativa, concessionária, e depois a gente aplica isso diretamente no projeto. Então, por exemplo, a gente vai projetar os disjuntores nessa etapa do projeto. Lembra que a gente tem passo a passo. Antes, a gente vai vir com toda a teoria do dimensionamento do disjuntor. Qual a fórmula, qual a tabela da norma, qual o item da norma, quais os cuidados que tem que ter, quais as boas práticas da capacidade dos disjuntores. Depois disso, a gente já vem para a prática do projeto. A gente já vai dimensionar todos os disjuntores ali do projeto. Depois, a mesma coisa para os outros. Ó, projetando eletrodutos. Como que a gente faz o dimensionamento dos eletrodutos? Teoria, técnica antes, depois a gente aplica na prática do projeto. Para cada um dos itens, ó, aterramento, alimentação, entrada de energia, painel medidor, a gente vai fazer todo o projeto. Depois disso, a gente vem para a finalização do projeto elétrico, que é gerar toda a informação
que vai para entrega, é finalizar o projeto. Então a gente desenvolve o projeto e finaliza ele. A gente vem para quantificação automatizada, criar cada planta baixa, cada corte, cada 3D, como que a gente passa isso dentro da montagem das pranchas. E aqui a gente tem checklist, inclusive mais um bônus que eu dou para você, pranchas paramétricas, vários modelos para você utilizar e escolher ali nos teus projetos, tudo, até a plotagem do projeto. Então é quando a gente gera todas aquelas pranchas maravilhosas, detalhadas, com 3D, com informação fácil de entender, que qualquer profissional entende, qualquer leigo entende aqui nessa finalização. E o mesmo acontece, gente, aqui ó, pro hidro. Start hidro e intensivão de dimensionamento para as instalações hidro também. Então vem template, passo a passo, iniciar um projeto, ó, ventilação. Como que a gente dimensiona a ventilação? Aplicando isso no projeto. Alimentação, entrada de água, reservatórios, distribuição, ó, aqui eu inclusive tenho uma aula extra aqui com os erros comuns no dimensionamento, como que a gente dimensiona pressurizadores, como que a gente dimensiona água quente. Logo depois a gente tem uma outra aula, além do aquecedor a gás, com sistema de boiler e solar, caso teu cliente queira, dreno do ar-condicionado, intensivão de dimensionamento e depois já vem na prática de projetos, tratamento de esgoto, tudo num passo a passo, tá? Então a gente vai dimensionar um pressurizador, passo 1, o que a gente precisa? Passo 2, passo 3, passo 4, até dimensionar o pressurizador. Depois a gente vai fazer isso dentro do nosso projeto, tá? Tudo no passo a passo para te dar total clareza e você se tornar mais um desses profissionais que você ouviu falando sobre ter confiança, sobre ter mais segurança para fazer os projetos de instalações. E sem contar que antes eu fazia projeto de hidro no Revit, mas eu dimensionava tudo no Excel. Eu pegava, tinha que ir em planta baixa, em corte, em 3D, pesadelo que era, porque dava muito trabalho. Tanto que tem um colega meu que queria começar a trabalhar com isso, eu tinha que comprar o curso da Júlia. A mesma coisa do elétrico, a gente vai aqui pro hidro, tá? E calma que amanhã eu vou dar mais detalhes, vou te mostrar a plataforma do Método Pro por dentro, mas eu quero que você entenda agora tudo que tem lá, tudo que você precisa para se tornar um profissional de destaque, de excelência e realmente ter segurança para desenvolver qualquer etapa do projeto. E depois de desenvolvido o projeto hidro, a gente entra na finalização do projeto hidro. Então, todos aqueles 3Ds maravilhosos, aquelas pranchas com informação, tudo com checklist, com detalhamento, tá? Ó, checklist de detalhamento, mais o bônus das pranchas paramétricas para você utilizar aí nos teus projetos também, tudo passo a passo, tintim por tintim, tá detalhado aonde que você clica, como que você insere, tudo, desde o básico até o avançado, para você ter domínio total para desenvolver os projetos, beleza? Feito isso, então a gente já fez todo o passo a passo do projeto elétrico, todo o passo a passo do projeto hidro, a gente já viu toda a teoria para desenvolver esses projetos, só que não para por aí não. Aqui a gente tem os modelos avançados, os modelos práticos de instalações hidro e elétricas, que aqui também, gente, esse é um dos módulos mais consultivos que a gente tem dentro do Método Pro. Por quê? Tem vários modelos de instalações para te dar um acervo técnico de tudo que você precisa no teu dia a dia. Júlio, meu projeto é de uma sala comercial e tem mictório. Como que eu faço a instalação do mictório? Tá aqui, ó. Júlia, o projeto do meu cliente é uma casa de 4 andares e a concessionária pede instalação de recalque. Tá aqui. Como que faz? Teoria, técnica, normativa e aplicação prática dentro do projeto. Válvula de descarga, elétrica com tensão 127 ou 110, né? O que muda? Se o arquitetônico é em CAD, como que a gente faz? Tudo. Água da chuva, sobrados, os detalhes, né, para as instalações de sobrados, salas comerciais, como que a gente faz para copiar e espelhar instalações, tudo, sensor de presença, carregador de carro elétrico, tudo que tu precisa. E mais uma vez, essas são aulas consultivas, que quando você precisar, você vai consultar dentro da plataforma e vai entender exatamente como precisa projetar ali para o teu cliente, tá? Além disso, a gente tem outros módulos dentro dessa etapa dos modelos práticos, que são onde a gente precisa de aulas mais aprofundadas para te entregar tudo que precisa para você desenvolver esse tipo de projeto. Então, por exemplo, o meu cliente ele quer o aquecimento de boiler e placa solar. Não sei como fazer.
Não se preocupa. Tá aqui, ó, nessa aula, intensivão de dimensionamento e prática. São várias aulas, tá? Módulos práticos de instalações e piscinas, tanto para a parte hidro quanto para a parte elétrica. Iluminação dentro de uma piscina, o que tem que tomar cuidado. A hidráulica de uma piscina, hidromassagem, retorno, sucção, tudo aqui dentro dessa etapa. Logo depois, a gente vai vir para modelagem BIM, passo a passo, passar o projeto do CAD, das instalações do CAD para o modelo BIM, com extração de quantitativo e compatibilização, tá? Módulo para consultar. Aqui a gente vem para mais um módulo consultivo também, que ele vai te dar muita experiência e é um dos queridinhos dos alunos pró. Tem um módulo muito legal no curso, que é quando a Júlia nos leva para dentro de uma obra. Ela nos explica tudo como funciona na prática, parte da execução dos projetos. Porque nós projetistas, nós temos que ter em nossa mente que não adianta a gente sair projetando, se não é executado. Então, projeto bom, projeto de qualidade, é projeto executável. Nesse módulo, eu levo você para dentro do canteiro de obras comigo, porque projeto em BIM é um projeto executivo, um projeto que funciona lá na obra. E nada melhor a gente pegar a experiência do canteiro de obras e trazer isso para dentro do projeto. Então, se você não teve a oportunidade de ter experiência no estágio ou depois de formado dentro de obra, aqui eu vou te mostrar com vídeo, com imagem, com explicação, com dimensionamento, por que foi feito daquela forma e não foi feita de outra, com todas as instalações, ó, inclusive instalação de shopping center, como que funciona as calhas, instalações de gás junto com o hidro e com o elétrico, principalmente no aquecedor de passagem a gás, vários exemplos para você consultar sempre que você precisa. E eu assisti as aulas desse módulo e foi uma coisa que me ajudou muito, porque eu tinha dúvida, né? Porque você elabora o projeto, mas você não sabe se realmente aquele que você elaborou está de acordo com o que pode ser executado, né? Outro ponto também que eu nunca tinha visto em outro curso foi o Vem Comigo para a Obra, onde a Júlia mostra realmente na obra como é feito, como é executado, o que pode, o que não pode, as interferências. Então, isso vem tudo muito agregar ao nosso conhecimento. Logo depois disso, a gente vem para a aprovação dos projetos na concessionária. E a gente já começa com essa aula aqui, ó. Quando que é necessário aprovar? Júlia, não é sempre que é necessário aprovar? Não. Na maioria das vezes, a gente não precisa de aprovação dos projetos residenciais em concessionária, o que torna ainda mais fácil a gente fazer os projetos para outros estados. Mas, de qualquer forma, se precisar, aqui é checklist para aprovação dos projetos na concessionária. Uma lista mesmo, tá? Para aprovação hidro, para aprovação elétrica, inclusive o memorial hidro e o memorial elétrico, que ele é diferente do memorial que a gente vai ver aqui, ó, na fidelização, tá? O memorial de aprovação, ele é diferente do memorial descritivo que vai para a execução das instalações. E aí, gente, a gente fecha aqui o nosso segundo grande pilar. Então, o Método Pro, ele não é só um curso de Revit, a gente vê cálculo, vê dimensionamento, vê norma, tudo para você desenvolver os projetos de excelência, sem depender só de um software BIM, ou só de entender a norma, ou só de fazer dimensionamento, ou só de entender de obra. É tudo isso junto para você realmente ser um projetista de excelência, um projetista Pro. E logo na sequência, a gente vai para o nosso terceiro pilar, que é a fidelização eficiente. Aqui a gente vai para a fidelização do cliente, tá? Em duas etapas, entrega e projeto de impacto. Na entrega aqui, a gente tem o checklist dos entregáveis. Então, uma checklist mesmo que você vai ticando cada um dos itens. ART, prancha 1, lista de pranchas, prancha de legendas, tudo listado para você ir ticando antes de entregar para o cliente, tá? Que aqui a gente monta a nossa pasta final de entrega. Checklist de detalhamento, o que vai na prancha 1, na 2, na 3, na ordem, aonde que vai a cota vertical, onde é que vai a cota horizontal, para justamente ter padronização dos processos e você não ficar naquela dúvida, será que tem que detalhar mais isso? Será que eu coloquei todas as informações? Será que tá faltando alguma coisa? Checklist. Aqui os manuais e memoriais, os modelos de todos esses materiais aqui, que eu uso aqui no escritório para você baixar aí prontinho, como que funciona a reunião de apresentação, e aqui é uma estratégia de apresentação de impacto para o cliente, para realmente mostrar para ele tudo que a gente se dedicou para aquele projeto. E se você ainda não fez nenhum projeto ou não apresentou nenhum projeto, esse é um dos momentos mais incríveis
depois da carreira de um projetista. Porque é nesse momento que a gente vê a reação, que a gente tem o feedback do cliente, que a gente tem aquele reconhecimento do nosso trabalho, do cliente recebendo tudo que a gente se dedicou, tudo que a gente planejou, tudo que a gente se preocupou para a obra dele, para o sonho dele, para o investimento dele. E não tem nada melhor do que receber um feedback positivo do cliente, para a gente construir a nossa reputação de sucesso com um cliente fidelizado, um cliente satisfeito com o nosso projeto, satisfeito com o nosso trabalho, satisfeito com o nosso atendimento. E é aí que a gente começa a construir uma carreira de sucesso, uma carreira com uma boa reputação no mercado. E ainda nessa reunião de apresentação, a gente faz a apresentação de um projeto de impacto, que é aquela renderização, né? É a construção virtual nos olhos reais do cliente. A gente usa a tecnologia a nosso favor, projeto virando obra construída, como que a gente faz isso, né? Porque o projeto é feito para funcionar lá na obra. A gente usa o Lumion, o Inkscape, o Twinmotion para criar essas imagens realistas, essa renderização realista, e tudo é focado no projeto Hidro e no projeto elétrico, tanto para fidelizar o cliente quanto para captar novos clientes, divulgar o nosso trabalho, tá? A gente não fica 3, 4, 5, 10 horas renderizando o projeto para nada. É justamente com estratégia, e aqui são as ferramentas focadas aqui nas instalações, tá? Logo depois disso, a gente vem para esteira de serviços. Ah, Júlia, eu não tenho esteira, vou fazer só projeto hidro, só projeto elétrico. Calma, assiste esse módulo, porque você vai abrir a cabeça para a sua esteira de serviço. A gente vai montar juntos nessa aula como aumentar o seu faturamento, serviço abre porta, serviço carro-chefe, serviço prêmio. Você vai montar aqui, ó, comigo os seus pacotes de serviços para você vender mais e aumentar o seu faturamento. Vamos aí para o nosso quinto pilar, que é quando a gente já tem os 4 pilares anteriores bem executados aí de excelência. A gente vem para o crescimento do seu negócio, captação em escala, contratação, estruturação de equipe, organização das demandas e prazos. Porque sim, você vai aumentar o volume de projetos, de clientes, e você vai sim precisar ainda entregar os seus projetos dentro do prazo, tá? E aí a gente fecha os 5 grandes pilares do Método Pro com tudo que você precisa para se destacar, para ser referência, para ter segurança para desenvolver cada um desses projetos e faturar R$10 mil por mês com projeto hidro e com projeto elétrico de excelência, tendo orgulho do teu trabalho. E encerramos na nossa certificação Pro, certificação de projetista Pro. E claro que para essa turma especial, exclusiva, eu preparei vários bônus e também bônus aqui, ó, para os primeiros inscritos, para você que tá aqui participando desse treinamento comigo e que já entrou lá dentro do grupo de super interessados. Então agora vamos falar dos bônus dessa turma, que são bônus criados para acelerar e intensificar os teus resultados com projetos de instalações de excelência, tá? Então vamos lá. Primeiro grande bônus é o treinamento de aprovação no Corpo de Bombeiros. Não tá à venda, mas se eu fosse vender, sinceramente, custaria pelo menos R$500, porque eu já fiz muito projeto de PPCI, ó. Esses aqui que você tá vendo são projetos meus e eu seguia um passo a passo, juntamente com todo o template, que é o que eu te entrego nesse bônus. Desde o projeto arquitetônico, classificação deles, até emitir o certificado de aprovação no Corpo de Bombeiros. Porque afinal, projeto de bombeiros, projeto de prevenção e proteção contra incêndio, também é projeto de instalações. E aqui você vai estar pronto para desenvolver esses projetos também com todo o material e todo o passo a passo que você precisa. O segundo bônus é um bônus que, ó, ele é puro ouro. E esse bônus, se eu fosse vender, ele custaria fácil R$1.000, que é a minha biblioteca de famílias, com mais de 20 mil famílias organizadas e configuradas dentro de uma pasta no Drive. Olha, eu acabei de pegar aqui, porque dentro do Revit a gente trabalha com família. Tudo isso aqui são famílias. Um hidrômetro é uma família, um disjuntor é uma família, o registro é uma família, os conectores do registro também são famílias que a gente usa nos projetos. Então eu já tenho os do dia a dia configurado no template, que já está pronto para você baixar e usar no projeto. Mas ainda tem essas outras 20 mil famílias que você pode precisar de uma válvula diferente, de uma bomba diferente, de um registro diferente para um projeto específico. É só ir lá, pesquisar, baixar e inserir de forma rápida aí no teu projeto. O terceiro bônus é a criação, a modelagem dessas famílias. Se você precisa de uma família de uma marca específica, ou o cliente tem algum parente que tem uma marca específica que quer instalar lá
na obra dele. E aí, quando você precisa, você acessa as aulas e modela essa família para inserir dentro da construção virtual o que o teu cliente vai executar lá dentro da obra. O nosso quarto bônus é o treinamento arquitetônico. É a modelagem BIM de um projeto arquitetônico do zero. A gente vai passar o projeto do CAD para o BIM em aulas sequenciadas, em um passo a passo, desde o lançamento de piso, de porta, janela, telha, alvenaria, tudo do projeto arquitetônico dentro do Revit. E esse é um bônus que te permite ganhar ainda mais dinheiro, porque você vai poder prestar esse serviço para o teu cliente. Por que, Júlia? Por que ele vai me contratar para modelar o projeto arquitetônico? Porque provavelmente esse cliente não recebeu o quantitativo lá da obra dele. Ele não consegue orçar, ele não consegue quantificar, ele não consegue negociar com o fornecedor porque ele não tem as quantidades. E essa modelagem vai entregar quantitativo para ele, que é uma das coisas que ele mais quer na obra. Além de que, com essa modelagem, a gente entrega também a compatibilização, porque o projeto arquitetônico em CAD não foi pensado para ser executado junto com as outras disciplinas. E a gente faz isso dentro dessa modelagem. E o cliente nos contrata com esses dois objetivos: quantificação e compatibilização para um projeto assertivo. Também não está à venda esse bônus, mas pelo menos custaria uns R$500. E logo na sequência a gente já tem o nosso próximo bônus, que é o bônus 5. Da mesma forma do arquitetônico, para o estrutural a gente faz a mesma coisa. Passa o projeto do CAD para o BIM. Modela viga, pilar, piso, fundação, todos os elementos estruturais, para também extrair quantitativo para o cliente e compatibilizar junto com as instalações. E vou te falar que as estruturas e as instalações são os itens que mais conflitam dentro de uma obra. E é claro que a gente vai modelar isso numa sequência de forma rápida, de forma prática, para a gente compatibilizar e entregar isso para o cliente. O sexto bônus é a nossa comunidade dentro do Facebook, que é a nossa comunidade Pro. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas é muito mais fácil você evoluir, você crescer, você se desenvolver profissionalmente quando você está num grupo, num ambiente com pessoas, com profissionais com os mesmos objetivos que você, para trocar ideia, trocar experiências, tirar dúvidas, fazer networking, fazer parcerias. E essa comunidade é algo assim que eu nem consigo mensurar o valor dela, porque qualquer parceria, qualquer dúvida, qualquer segurança que algum profissional lá compartilhar com você, que eu compartilhar com você, é o que a gente nem consegue mensurar o quanto isso vale para uma carreira. E o sétimo bônus é a nossa oficina ao vivo de Revit. Lembra que eu falei para você lá no mapa mental do Método Pro que tinha um bônus para quem tá dando os primeiros passos dentro do Revit? A gente vai fazer uma oficina ao vivo, eu daqui, você dali, aplicando juntos os primeiros passos, os primeiros comandos dentro da ferramenta, porque é um bônus anti-procrastinação. Então, se por algum momento você já tentou mexer no Revit, achou complicado, era porque você não tinha a estratégia certa, não tinha o passo a passo certo e a orientação certa. A gente vai desde o começo, os comandos, a ferramenta, como que abre, como que fecha, como que manuseia ao vivo. Eu fazendo daqui e você fazendo daí junto comigo. O bônus 8 é o desafio seu primeiro cliente em 60 dias. Aqui eu quero que você tenha o retorno do investimento no Método Pro em menos de 60 dias captando o teu primeiro cliente. Então, além das aulas que eu te mostrei lá no pilar 1, da captação ativa, captação passiva, conversão de clientes, fechamento de contratos, aqui nesse desafio eu vou te passar todos os comandos semana a semana durante 60 dias para você captar seu primeiro cliente em projeto hídrico e projeto elétrico. Ah, Júlia, mas eu já tenho cliente. Beleza, você vai fazer isso para captar cada vez mais clientes aí pro teu negócio. São ações práticas para você implementar e ter retorno quase que imediato do teu investimento dentro do Método Pro. E esse bônus, eu nem vendo esse desafio por fora, mas com certeza esse bônus valeria pelo menos R$2.500 a R$3.000, porque esse é o preço básico de um projeto hidro ou de um projeto elétrico de uma residência unifamiliar pequena. Sem falar que quantas vezes ainda você pode aplicar as etapas desse desafio para você captar mais e mais clientes aí pro teu negócio. E o bônus 9, que todos os alunos dessa turma vão receber, é o plantão de dúvidas mensal. A gente vai estar ao vivo
para tirar as tuas dúvidas de aplicação no projeto. E aqui, gente, a gente abre projeto. Você vai abrir teu projeto, eu vou olhar o que você tá fazendo, vou te orientando ao vivo, e aí você entra para ver as dúvidas dos outros colegas e aprender com os outros projetistas e também para tirar as tuas dúvidas ao vivo comigo. Esse é um último presente que eu não vendo também, mas facilmente custaria aí R$2.000 por todos os encontros ao vivo desse plantão. E é claro que você vai poder me perguntar o que quiser, tá? Sobre captação, sobre clientes, sobre projeto, sobre dimensionamento, sobre modelagem, sobre o Revit. É ao vivo pra gente tirar as dúvidas. Tá bom, Júlia, mas quanto custa para eu ter acesso ao Método Pro e como que eu faço a minha inscrição? A verdade é que o Método Pro, ele não é um custo, ele é um investimento na tua carreira. Porque usando esse método validado que você vai ter, você vai, primeiro, aprender como captar clientes. Segundo, a vender para esses clientes pelo valor justo, totalmente diferente do habitual, totalmente diferente do que um projeto em CAD ele custaria. Terceiro, você vai desenvolver projetos de excelência, completos, do início ao fim, com todas as etapas, fazendo um projeto com orgulho, com segurança. E quarto, você vai aprender a fidelizar esse cliente para vender várias vezes para ele. Você vai estar sendo valorizado pelo teu trabalho, com reconhecimento profissional pelo teu trabalho. Você vai ver que em pouco tempo já vai ter resultados, vai começar a pegar os projetos maiores, atender mais clientes, ter mais demanda de serviço, ser mais conhecido. E eu não escondo nada. Tudo que eu uso aqui no meu escritório, na minha segunda casa, tá lá dentro. 100% na prática, simplesmente para você abrir a aula, aprender e executar. E olha, esse não é o preço, só que eu considero que se eu cobrasse R$10.000, seria o justo por tudo que você recebe lá. Pode ter certeza que esse valor, ele voltaria muitas e muitas vezes para você. Até porque aplicando esse método, em pouco tempo você vai ter clientes que vão continuar sendo teus compradores, sendo teus clientes por muito tempo, assim que você fidelizar eles. Só que eu entendo que esse valor, ele ficaria fora da realidade para a maioria dos profissionais no mercado hoje. E como eu quero que esse método ele seja acessível para você, engenheiro, arquiteto, projetista que está aqui comigo, eu preparei algo sensacional para essa turma com a versão mais atualizada do Método Pro. As inscrições elas vão abrir oficialmente nessa quinta-feira às 19h30 da noite. Só que atenção aqui, é importante que você assista a próxima aula assim que ela for liberada, porque você já deve ter ouvido falar da qualidade do suporte Pro, né? O que acontece? Para atender todo mundo com essa qualidade, as vagas para a turma do Método Pro, elas são limitadas. E os bônus para os primeiros inscritos são ainda mais. E um outro aviso para você. A oferta que eu vou revelar amanhã na aula 3, ela é única. Eu vou colocar aqui na tela agora o QR Code do grupo de super interessados para essa nova turma do Método Pro, que a gente vai soltar lá dentro uma condição especial para as inscrições dessa quinta-feira, com o melhor que dá para fazer para essa nova versão do curso. Nesse grupo, a oferta ela vai ser diferenciada. Eu quero honrar você que está aqui nesse treinamento comigo, mas calma que eu já vou contar os bônus dos primeiros inscritos dessa turma, mas para você estar entre os primeiros, você precisa estar dentro do grupo VIP dos super interessados, porque lá, além da oferta, eu vou abrir as inscrições meia hora antes de todo mundo. Vai ser às 19 horas ao invés das 19h30. Então lê o QR Code do grupo que tá aparecendo aí na tua tela, acessa o link aqui no chat, acessa o link no primeiro comentário fixado. E assim, só para você entender um pouco melhor como que funciona, o nosso sistema, ele registra as inscrições automaticamente no horário exato em segundos da entrada de cada aluno. Então eu separei alguns presentes exclusivos somente para os mais rápidos e comprometidos que estiverem dentro desse grupo de super interessados poder ganhar. E todos os detalhes, todas as informações aí sobre preços, sobre pagamento, eu vou revelar na aula de amanhã, que será liberada às 8 horas da manhã. Então não perde a aula 3. Então vamos lá. O primeiro aluno a se inscrever nessa próxima turma vai ser contratado. A gente vai fazer uma parceria aqui do escritório com esse aluno, que ele vai ser pago para desenvolver um projeto hidroelétrico aqui do escritório de um cliente nosso e ainda ter o meu acompanhamento na execução, no desenvolvimento de cada um dos passos do Método Pro nesse projeto. Vai ser um projeto ou hidro ou elétrico com um valor acima de R$3.000 nessa contratação. E lembra que o sistema ele registra automaticamente o momento exato da inscrição. Então, além de aprender
aprender na prática num projeto real, você ainda vai ser pago para desenvolver esse projeto. Depois disso, para os 5 primeiros inscritos, eu separei algo que eu nem consigo mais fazer, nem consigo mais vender, que é uma consultoria individual de 1 hora. Então, os 5 primeiros inscritos vão ganhar uma consultoria individual comigo para pedir o que quiser nessa consultoria. Seja de captação de clientes, de desenvolvimento de projeto, de dimensionamento, vai poder perguntar o que quiser nessa 1 hora comigo. Já para os 10 primeiros, eu separei algo que também é personalizado, que a gente faz com muito carinho, que é o Kit Pro, que tem uma caneca personalizada exclusiva de Projetista Pro, uma agenda da melhor qualidade personalizada do Método Pro e também um risque e rabisque que a gente vai enviar aí na sua casa. Esse é um dos itens mais desejados dos projetistas, só que só os 10 primeiros vão ganhar. Quem é que não queria um kit desses, né? E aí a gente vai para os 30 primeiros inscritos. Os 30 primeiros vão ganhar um acesso gratuito de 6 meses ao plugin Off Elétrico. Se você não conhece esse plugin, não se preocupa, porque dentro da plataforma tem um módulo bônus que eu explico como utilizar o plugin Off Elétrico para otimizar e automatizar ainda mais processos dentro do projeto elétrico ali dentro do Revit. Lembra que você não precisa dele para desenvolver os seus projetos, mas ele acelera algumas etapas. Então, se eu fosse você, eu ia correr para ficar entre os primeiros 30 para ganhar esses 6 meses grátis. E se fosse converter, esses 6 meses grátis seria equivalente a R$600 pela inscrição anual do plugin no dia de hoje. E para todos os inscritos, até a meia-noite dessa quinta-feira, eu preparei um presente que sempre me pedem, que é um modelo de projeto hidroelétrico pronto em BIM, o arquivo que eu desenvolvi aqui no escritório, para você ver como que eu projetei, como que eu dimensionei, como que eu lancei cada tubo. Você vai receber o arquivo editável mesmo para você consultar, para servir como um espelho, uma base, uma referência para os teus projetos também. Só que é só para os inscritos até quinta-feira à meia-noite. Então você vai ter essa janela aí de 5 horas entre as 19 horas, horário que eu abro as inscrições lá no grupo VIP, até a meia-noite para garantir esse presente também. E por fim, até a meia-noite de sexta-feira, todos os inscritos vão ganhar o meu caderno de detalhamento técnico de instalações hidro e elétricas do básico ao avançado, com vários modelos de projetos reais aqui do meu escritório, de instalações hidro e de instalações elétricas. E mais do que isso, aulas explicativas de cada uma dessas instalações, tá? O que eu considerei, como que eu fiz, o que eu dimensionei, por que eu fiz daquele jeito, por que eu não fiz de outro, o que aquele cliente queria, se aquele cliente não pedisse isso, de que forma que eu faria, para você pegar isso de bagagem, de experiência para os teus projetos também. Esse caderno de detalhamento é realmente um espelho, sabe? É ver o detalhamento daquela instalação e replicar aí nos teus projetos, para você ter facilidade para replicar. E isso agiliza muito o desenvolvimento do detalhamento e da especificação das instalações nos projetos. E esse caderno é algo que eu vendo. E junto com as aulas, esse caderno ele custa R$597 para você comprar depois que encerrar a meia-noite dessa sexta-feira. Então vamos recapitular aqui. O primeiro aluno, ele ganha um contrato de mais de R$3.000, que vai ser pago para fazer esse projeto residencial e ainda ter o meu acompanhamento. Os 5 primeiros vão ganhar 1 hora de consultoria individual comigo. Os 10 primeiros ganham o Kit Pro com caneca, agenda, risque e rabisque diretamente aí na sua casa. Os 30 primeiros ganham 6 meses totalmente grátis do plugin Off Elétrico dos nossos parceiros lá da Orça Fácil. Todos que entrarem até a meia-noite dessa quinta-feira ganham um projeto hidro e elétrico em BIM 100% pronto, 100% editável para consultar. E todos que entrarem até a meia-noite dessa sexta-feira vão ganhar o meu caderno de detalhamento técnico hidro e elétrico com as aulas explicativas. E agora eu vou colocar na tela o que eu prometi, que é o QR Code do grupo de super interessados para o nosso curso. O link do grupo de super interessados está aqui no chat, no comentário fixado. É só você clicar e entrar no grupo
grupo agora. E já me conta o que você achou dessa aula, escreve aqui nos comentários. E lembra que eu vou abrir as inscrições depois lá no Instagram, lá no Facebook, às 19h30. Só que eu quero priorizar você que tá aqui no treinamento comigo às 19 horas dentro do grupo de super interessados com uma oferta incrível, diferenciada. Então não deixa de entrar no grupo se você realmente quer dar um passo assertivo na tua carreira, pegar esse descontão e todos os presentes aí dos primeiros inscritos. E dentro do grupo é que você vai receber o link meia hora antes de todo mundo, às 19 horas, ao invés das 19h30. E eu também quero aproveitar esse momento para te lembrar que na aula de amanhã eu vou sortear uma outra vaga gratuita nessa turma do Método Pro com todas as atualizações. Na quinta-feira eu vou fazer uma live às 17 horas para sortear os 2 ganhadores. Então se você ainda quer concorrer a uma dessas vagas, tem que estar presente na aula de amanhã, na aula 3, que vai ser liberada às 8 horas da manhã. E eu te encontro na nossa melhor e mais importante aula do treinamento amanhã às 8 horas. Um grande abraço e até lá! Por exemplo, nos últimos 2 meses foram fechados 4 novos projetos e desses projetos novos todos, né, foram incluídos os projetos hidrossanitário e elétrica, o que traz um faturamento significativo do escritório. Cada projeto desse daí é algo em torno de R$3.000. Um projeto de R$9.000 com a parte de instalações hidráulicas e elétricas de uma residencial unifamiliar de 600 metros quadrados. Esse foi o meu maior projeto que eu consegui fechar e eu fiquei extremamente feliz porque o cliente conseguiu ver a nossa entrega, que era toda a parte de plataforma BIM, e ele queria esse tipo de projeto. E a gente conseguiu fazer esse orçamento nesse valor e conseguimos fechar. Então esse foi o projeto que o maior valor que eu já fechei. E no mensal, já chegamos a fechar R$15.000. Além do faturamento, que está sendo muito bom, eu estou realmente muito feliz e animada. Já fizemos contratos de R$100.000, a gente faz prédio, faz comércio, faz casa, vários empreendimentos. Estamos conseguindo destaque na nossa cidade. E assim, eu devo muito ao Método Pro, que eu já faturo mais de 10 mil por mês. Já tá uma média de 20, 30 aí, e vamos cada vez buscar mais e mais. O curso me ajudou a ser mais produtiva, mais assertiva, ter um passo a passo, saber por onde começar, e isso tem me ajudado a conseguir mais projetos, né? Por me sentir mais segura, conseguir pegar mais coisas e desenvolver eles mais rápido. Então meu faturamento aumentou bastante, né? Cerca de 3, 4 mil por semana, porque projetos que eu levava quase 2 meses para fazer, agora eu tô fazendo em cerca de 1 semana. Eu consegui fazer projetos mais assertivos e executáveis. Em consequência disso, eu me valorizei no mercado e consegui cobrar melhor pelo meu serviço. Sendo assim, eu já cheguei a faturar R$5.000 em 1 semana. Consegui fidelizar 2 construtoras, sendo que uma delas eu já estou indo para o 10º projeto.